Muito boa noite a todos. É uma grande alegria poder estar iniciando esse projeto, contar com a presença de todos vocês aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carla Stefan, sou produtora cultural aqui de São Paulo. Estamos estreando o projeto Sala Aberta REC. Sala Aberta vem de uma necessidade de existência e resistência nesses tempos de crise. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que é o projeto e a gente já inicia o nosso encontro de hoje com a Janaína Leite, que é a nossa maravilhosa convidada. O Sala Aberta REC é um projeto independente de artes performativas que parte da premissa do isolamento social e do desejo de reaproximação entre artistas e públicos, gerando novas experimentações artísticas e espaços de encontro através das plataformas virtuais. Sala Aberta por quê? Porque as salas de todos os artistas estarão abertas para o público. REC, que também é uma abreviação de recording, gravando, e também porque nossas ações são todas online e dividimos 3 vetores de ação. REC, reconexão, experimentação e compartilhamento. Para essa primeira ação artística do vetor compartilhamento, temos a alegria de receber a Janaína Leite, artista e pesquisadora teatral referente nacional, que através desse experimento público nos contará os elementos que fazem parte da sua pesquisa e que culminaram na escrita do livro Autoescrituras Performativas do Diário A Cena, publicado pela editora Perspectiva, e também na realização de 3 espetáculos: Festa da Separação, Conversas com Meu Pai e Stabat Mater, seu mais recente trabalho, pelo qual foi graciada com o Prêmio Shell de Dramaturgia. Ainda sobre os 3 eixos do Sala Aberta REC, reconexão, são encontros mensais de redes de reflexão e ação entre trabalhadoras culturais nacionais e internacionais, gestoras, produtoras, curadoras, diretoras de espaços e companhias, articuladoras, artistas, técnicas, em diálogo sobre os seus universos e contextos de atuação. No vetor experimentação, através dos nossos canais, no YouTube, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e das plataformas como Zoom, Spotify, SoundCloud e os artistas da Sala Aberta realizarão experimentos artísticos inéditos. Compartilhamento. Artistas, pesquisadoras, ativistas compartilharão com o público os seus processos e métodos de criação. Masterclasses, palestras, cursos, workshops, debates e provocações. Sendo assim, damos abertas as sessões. Gostaria de convidar a querida Janaína Leite para poder iniciar esta noite. Olá, Jana, boa noite. Bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo? Me façam um sinal para eu saber se estão me ouvindo. Que bom. Eu acho que o primeiro trauma é a tecnologia, né? O segundo é vencer a frieza da distância, mas que legal. Legal tá vendo vocês. Eu vou deixar bem nesse modo miniaturas para eu não me sentir falando sozinha. Bom, obrigada de novo, Carla, pelo convite. Vida longa ao evento, que passem coisas legais por aqui. Tô nervosa que tem uma galera aqui ouvindo, e muita gente conhecida. Qualquer coisa, gente, se der algum pau aí de som, de imagem, a gente vai se avisando e vai tentando contornar, tá bom? Eu tô aqui com a Carla e o Flávio também, que tá ajudando a gente a compor a parte técnica. Às vezes, se eu fizer uma cara estranha, pode ser que seja o ponto eletrônico me dizendo alguma coisa. E é isso, enfim, começar. Fiquei pensando como conduzir a conversa, né? Me preparei de várias maneiras, desisti de todas elas e eu acabo que eu vou improvisando bastante, assim. Mas eu me organizei aqui, fiz um PowerPoint, um percurso aqui de materiais e vou tentar que seja o mais orgânico. Dizer que acho que primeiro o emblemático é esse Sala Aberta e eu começar no projeto, porque a minha sala é um lugar bem significativo para mim como espaço de criação. Não sei se quando vocês estão me vendo aqui enquadrada, desenquadrada.
É onde eu ensaio, onde sobreponho aqui os livros dos meus filhos. Essa parede aqui ela é nada de post-it, de coisa. Não vou virar, porque já foi um trampo achar enquadramento aqui. Enfim, coisas que eu estou usando para fazer algumas experiências nessa quarentena, assim, de onde eu espero em breve poder compartilhar com vocês, porque nesse isolamento as coisas têm sido bem intensas por aqui, assim, acho que encontrei algumas janelas para o mundo, para a criação, assim, quero contar para vocês um dia, assim, mas hoje não é o assunto hoje é compartilhar essa trajetória de pesquisa, que ela é muito híbrida entre arte e vida e muito híbrida entre teoria e prática, porque cada vez mais isso foi se misturando completamente, assim, em algum momento já foi, né, um pouco mais blocado, né, o lugar acadêmico, eu também estou no doutorado, quase terminando, mas cada vez mais a teoria e a prática vem se iluminando, assim, para quem viu o Stabat Mater, que talvez é meu trabalho mais recente, acho que alguns aqui viram, né, a teoria ela vira material de dramaturgia, né, tanto que quando eu vi no meu doutorado eu estava parafraseando coisas da peça, e a peça virou um capítulo desse doutorado, então, assim, acho que hoje em dia realmente é muito ligado. Mas eu pensei para hoje, assim, mesmo que o Stabat seja mais recente, acho que a pesquisa caminhou para alguns lugares que eu pretendo apontar. Eu queria trazer um pouco mais a base, um pouco da onde eu parti, é a chance dessa coisa online, né, encontrar gente que talvez eu não encontrasse aqui em São Paulo, gente que está em outros lugares do Brasil, então também trazer um pouco essa experiência pregressa, o que me faz chegar aqui, vou tentar me guiar aqui pelo tempo, eu não quero falar demais a ponto de não perder o tempo de conversar com vocês, a gente poder ter um tempo de troca de perguntas, né, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais o debate. Então, bom, queria dizer que essa história toda começou, né, o tema da nossa conversa hoje, né, documento, memória e autobiografia na cena contemporânea. Essa história toda começou de uma forma muito, muito intuitiva, com um espetáculo chamado Festa de Separação, um documentário cênico, em 2008. O que eu queria pontuar dessa experiência, sobretudo, ela está bem distante no tempo agora, como questões, até como procedimentos de linguagem, assim, mas ela foi muito inaugural na relação com a forma, sobretudo, porque, para quem não sabe, bom, Festa de Separação é um espetáculo que eu fiz com o meu ex-marido, meu primeiro casamento, onde a gente era professor de filosofia, ele não era ator, e a gente, depois da separação, resolveu fazer uma experiência artística a partir disso. E começou com uma ideia de documentário, depois acabou chegando na ideia de uma peça de teatro ou um documentário cênico, como a gente nomeava. E que eu acho bem importante, assim, bem fundador na experiência do Festa, é o procedimento de ensaio, o procedimento de criação, que era promover festas de separação. Festas mesmo que começaram com um ambiente muito próximo das nossas famílias, pessoas que tiveram. E aí foi avançando para amigos, pessoas que conviveram com a gente durante o tempo que a gente esteve casado. Até chegar na última festa, um dia eu não conhecia ninguém, as pessoas não conheciam a gente tinha que começar a criar essa intermediação entre esse material que se partia de um lugar pessoal, e não só, porque eram referências filosóficas, literárias, para pensar a ideia do amor contemporâneo, para pensar os fins, os rituais de início e de e a gente partilhava esse material com pessoas que a gente não conhecia. Então, eram festas onde a gente não ensaiava, a gente nunca ensaiou esse espetáculo. A gente criava um roteiro, uma espécie de canovate para essas festas e ia alimentando a festa seguinte, porque todos esses encontros eram gravados e a gente usava esse material gravado das festas para a festa seguinte e fazia essas reuniões de roteiro para ir amarrando e tramando o arquivo de uma experiência de casal, de um ex-casal, com essas referências filosóficas todas, literárias, e com o material que era gerado nas festas. Para mim, isso é muito fundador mesmo, porque esse procedimento de ter um processo que caminhe na relação com o dispositivo, onde ele não tem um ponto de partida dramatúrgico fechado, onde é a experiência, a produção de experiência, o encontro, o acaso que vai realmente levantar, né, o que vai ser a dramaturgia, o que vai ser a estrutura do trabalho, né? Então, para mim, foi muito, muito inaugural mesmo, né? Como ensaiar? Acho que é uma pergunta que jogo para muita gente que é artista aqui, né? Como ensaiar? Né? Eu acho que o ensaio ele define os rumos da pesquisa, né? Vai traçando mesmo um caminho de forma. Então, para mim, hoje isso é muito determinante, assim. E o outro ponto do Festa que eu queria destacar é a questão do documentário cênico,
esse nome que a gente precisou colocar no título do espetáculo como uma forma de criar ali um pacto, um acordo com o espectador. Porque naquele momento ainda era uma experiência aqui na cena paulista, pelo menos, né, do que eu saiba, né, experiências no Brasil, ainda muito poucos trabalhos que se colocavam explicitamente no lugar de uma relação com documental, uma relação com uma autobiografia explícita. Então a gente estava um pouco ali inventando a roda, porque, na verdade, o termo, né, teatro documental, tudo isso é bem antigo, vai lá do Piscator, mas eu não sabia nada disso na época, fazia escola de arte dramática, tinha feito outras escolas de teatro, onde isso não estava ainda na roda de discussão. Então, a gente estava inventando a nossa própria metodologia e foi a relação com o cinema, naquele momento, que forneceu mesmo ferramentas de linguagem, ferramentas filosóficas para pensar o que era aquela experiência. Mas era um documentário cênico, porque ele acontecia ao vivo e a gente tentava editar ali diante do público essa história que eu resumi muito brevemente, assim. Então, o cinema foi a principal interlocução naquele momento. Só que, paralelamente ao Festa, que é uma experiência de 2000, 2009, a gente estreou no final de 2009, no mesmo ano, em 2008, eu comecei um segundo processo que foi muito mais tortuoso, né, com muito mais idas e vindas, muito mais fracassos e abortos durante essa experiência, que é o Conversas com Meu Pai. Talvez, não sei se alguém aqui viu, algumas pessoas assistiram, que eu cito, inclusive, no Stabat Mater, né, eu falo do Conversas como uma experiência ali, eu retomo dramaturgicamente, biograficamente no Stabat. Mas o Conversas, ele também é muito divisor de águas, porque diferente do Festival, de alguma maneira a gente se colocou numa posição mais objetiva em relação àquele material, uma posição quase de montadores, né, em terceira pessoa da nossa própria vida. No Conversa, talvez pela natureza dos temas que estavam sendo tratados ali, foi um processo muito mais quase de uma regressão, quase de um lugar muito mais confuso, muito mais amorfo no sentido de encontrar uma forma para falar daquelas coisas que estavam emergindo ali. E foram 7 anos de processo, 7 anos, e digo isso mesmo, ininterruptos, onde eu trabalhei diariamente, semanalmente, em alguma coisa em relação a esse projeto. Existe um livro, existe um projeto de documentário, existe várias versões de peças, porque, de fato, eu não consegui encontrar uma forma que desse conta daquele centro de experiência. Eu queria, para a nossa conversa, mostrar para vocês agora um vídeo do Conversas, que eu vou mostrar justamente porque eu hesitei muito em mostrar, porque não é um vídeo do espetáculo. No espetáculo a gente usa material audiovisual, né, tem projeções e tal, não é algo que conduza a dramaturgia do espetáculo de forma alguma, mas não é esse material. Inclusive, a peça fez escolhas dramatúrgicas de encenação que exclui coisas que estão nesse vídeo, como vocês vão ver as frases que vão aparecer escritas. Mas justamente eu pensei, eu quero mostrar agora, porque eu hesitei bastante, porque ele está muito mais nesse lugar do amor, do material bruto, da confusão com o vivido. E eu acho que isso nos interessa, porque uma coisa é ver o espetáculo estreado, que pode fazer uma crítica, a gente pode estar lá na plateia. Outra coisa é entender quando as coisas ainda estão ali na sua inflamação. Então, ainda essa matéria muito amorfa que é a vida, e que cria enormes confusões quando a gente vai pensar isso esteticamente, em termos de linguagem, seja qualquer linguagem que seja, no cinema, nas artes plásticas, na literatura, no teatro, tem essa enorme confusão com equívoco com o vivido, né? É uma frase do Deleuze, né? O equívoco com o vivido. Mas é importante lidar com esse lugar de confusão. Então, eu vou pedir para o Flávio, ele vai passar para a gente um vídeo agora, ele deve ter uns 4 minutos, e depois eu sigo um pouco com a minha fala também, para vocês irem respirando da minha metralhadora aqui. Tá bom? Então, Flávio, fica à vontade.
memória aqui, né? Porque eu não vivi aqui, eu não morei aqui. Mas aí eu lembrei de uma situação, quando meu pai estava muito doente, que eu vim visitá-lo. Eu lembro que eu entrei pela porta, eu abri a porta, eu olhei, meu pai estava deitado ali, de costas para mim, né? Deitado de lado, de costas. E eu olhei, meu pai devia estar pesando uns 40 quilos, uns 45 quilos. E eu tava um silêncio, assim, era de noite, eu vim depois da escola, tarde da noite. E aí eu fui me aproximando e eu tinha certeza que ele estava morto. Pode entrar? Eles dormem aí na palha? Ai, pai. Ai, pai. Com medo. Parece que voltou pra linha, ó. É. Bom, o Conversas, para quem não assistiu, não sabe o que é o trabalho, né? É um espetáculo onde eu retomo uma relação com o meu pai. Meu pai parou de falar nos últimos anos da vida, durante os últimos 7 anos, e a gente se comunicava somente por escrito, né? Ele escrevia, e por uma coincidência da vida, na mesma época que ele parou de falar, eu comecei a ficar surda, eu uso aparelhos nos ouvidos, tenho um problema de perda degenerativa da audição, então esse tema do silêncio, de uma comunicação no silêncio, foi ficando muito forte para mim, né? E cavocando nesse processo ao longo de 7 anos, o que é que morava nesse silêncio, né? E isso foi demorando muito para vir à tona e para encontrar maneiras de falar disso. O espetáculo, o que eu queria pontuar dessa experiência, primeiro é esse trabalho sobre o material bruto, né? Então, vocês viram,
corresponde a 1/1000º da infinidade de materiais que foram filmados. Eu tenho um parceiro de cinema comigo, que é o Bruno Jorge, que acompanhou os últimos anos de vida do meu pai durante esses anos todos. O meu próprio material de arquivo, né? Eu escrevo diário desde os 11 anos de idade. Não, acho que não coincidentemente eu parei de escrever assim que eu converso com meu pai estreou em 2014. Então eu tenho como movimento esse lugar do registro, do guardado, do visitar essas caixas, gavetas, baús, né? Alguma coisa que eu faço. E o Conversas, então, esse trabalho, né, sobre essa massa amorfa do vivido, né, o quão trabalhoso e eu percebo muito isso nos meus encontros com artistas em processo, em oficinas, quando, de repente, você abre uma caixa dessas, um baú desses, é uma espécie de experiência de Pandora ali, porque o que sai, né, a dificuldade que se tem em transformar, em criar uma experiência de alteridade em relação ao próprio material, em criar uma experiência de estranhamento em relação ao próprio material, à própria vida, para que se comece um processo de autoescritura, na medida em que eu entendo que para que a coisa passe para um nível artístico, é disso que se trata, um processo de elaboração do vivido, de reescrita, né, do vivido a partir de ferramentas de linguagem que são essas que você vai escolher e agenciar para a sua produção. Mas o Conversas me revelou a enorme dificuldade disso, né? Porque digo para vocês que eu nunca quis fazer uma peça sobre a minha vida, eu nunca quis, continuo não querendo, mas quando isso se deu, é porque não tinha como não fazer. Isso foi sempre um imperativo. E o Conversas com essa profundidade das questões que trazem, né? Então, uma espécie de working process de 7 anos e, para minha surpresa, não só, porque para quem viu o Stabat sabe que, de alguma maneira, o processo do Conversa segue. Então, lá eu achava que era um work process de 7 anos e quando eu vi, ele segue, porque eu não sei ainda quantas coisas podem derivar a partir desse núcleo. E que núcleo é esse? Não é uma historinha de pai com filha, não é da ordem do tema. Esse núcleo que eu sigo buscando é esse núcleo do que não se sabe. Do que não se sabe sobre si mesmo, do que não se sabe sobre isso que a gente chama de minha vida, de biografia, né? Então, o outro ponto que eu queria sublinhar em relação ao Conversas, e que tem a ver com essa trajetória, né? Talvez o que me interesse hoje seja o autobiográfico naquilo que eu não sei sobre mim, naquilo que eu não sei sobre o outro, e não aquilo que eu sei sobre o outro, que eu sei sobre mim. Não sei se isso é muito abstrato, a gente pode conversar sobre isso depois, mas para mim é disso que se trata, é tentar chegar nessas bordas, nessas margens disso que a gente chama de eu, né? Ou nesses pontos de angústia, de furo, onde a linguagem não dá conta, onde não é a narrativa, a historinha que a gente cria sobre nós, para dar sentido, para organizar, ela também não dá conta. Então, é nesse não saber que eu comecei a realmente me interessar por esse campo da autorrepresentação. Isso virou uma pesquisa muito mais ampla, para além desses 2 trabalhos, né? Acho que alguns aqui sabem que eu publiquei um livro chamado Autoescrituras Performativas, do Diário A Cena, que é uma organização, uma tentativa de organizar, né, teoricamente, essa experiência que era prática, em primeiro lugar, intuitiva, em primeiro lugar, mas que eu fui tendo necessidade de encontrar interlocução, de encontrar referências, de encontrar artistas, de encontrar pensadores, de encontrar filosofias que falassem de algum jeito das coisas que estavam atravessando essas pesquisas e experiências. Então, o livro é resultado desse cruzamento de teoria e prática muito, muito, muito forte, né? Porque fui descobrir, né, que existia uma coisa chamada teatro documental, que nem é particularmente um termo que me interessa mais usar hoje em dia, mas que ali foi importante, né, saber que tem uma série de artistas, de obras que de alguma maneira já estavam dentro desse campo de investigação, e ao mesmo tempo encontrar um campo de linguagem super vasto, mas muito pouca coisa escrita dentro do teatro sobre a ideia da autorrepresentação, sobre a especificidade da experiência biográfica nessas obras que estão ali ou colocadas dentro de um teatro documental, dentro do teatro do real, dentro do teatro performativo, do teatro pós-dramático. São termos, são categorias para se falar dessas experiências híbridas entre arte, vida, acontecimento e representação, né?
onde o biográfico ele é um aspecto, que pode estar né, em destaque ou não, né? Mas começou a me interessar particularmente experiências de autorrepresentação nas artes. E aí, para construir esse pensamento, já que na teoria do teatro eu não encontrei muita interlocução, eu fui buscar de uma outra história que eu tinha, que é com a literatura, porque minha formação em teatro, minha formação ela é em letras, na verdade, em graduação, depois no mestrado e doutorado que eu caminhei para a pesquisa nas cênicas. Mas minha formação é letras. E aí eu encontrei um material muito, muito rico na literatura para pensar o biográfico, né? Porque na literatura, o gênero autobiográfico, ele se constitui há mais de 200 anos. Então, você tem muita coisa produzida ali para poder pensar, né, os debates em torno da autobiografia. Porque se consolidou um gênero mesmo na literatura sobre isso e muitas questões e muitas polêmicas. E, bom, então, foi ali que eu fui beber, em primeiro lugar, para começar a pensar o que poderia ser um exercício reflexivo sobre a autorrepresentação nas artes. Então, para situar vocês, eu vou agora colocar um PowerPoint, tá bom? Meu lado acadêmico não conseguiu evitar. Vou dar aqui compartilhar a tela. Essa é uma hora que eu fico muito nervosa, eu sempre acho que vai dar errado. Apareceu para vocês aí uma coisa? Então, bom, isso aqui é a capa do livro, né? Eu entrei nessa história pela porta da literatura, como eu falei, e comecei a vasculhar uns temas. Então, eu vou passar bem brevemente por esses temas, tá, gente? Porque senão a gente não vai conseguir conversar muito. Mas o que é interessante é que se constitui, né, um gênero autobiográfico no fim do século XVIII. Isso aí que eu estou colocando, que é o Rousseau e a ameaça de dizer tudo, é quase anedótico, mas que eu acho bem, bem bonitinho, porque o Rousseau, né, que escreve o que é considerado a primeira autobiografia, né, que são as Confissões do Rousseau, 2 anos antes de lançar os livros, né, que são vários volumes, ele deixa correr uma espécie de prefácio, né, que ele faz, onde ele anuncia que ele vai dizer tudo. Ele fala, eu vou dizer tudo, eu vou contar tudo sobre mim. E isso cria um burburinho em volta, né? Era quase até pelo excesso da afirmação, né? Mas ele coloca isso de forma quase programática. Eu vou dizer tudo. E se você, lendo essas memórias, né, puder me acusar de ter escondido algo, deixado uma lacuna, né? Eu estou me comprometendo a dizer tudo, né? E óbvio que esse excesso já é um jogo de linguagem, né? Porque é impossível dizer tudo. Mas ele faz esse projeto, né? Desde a infância até se tornar um homem adulto, e essa obra ela funda o gênero autobiográfico nesse sentido de que é a primeira vez, ou pelo menos é o que se marca como a primeira vez, que um homem diz eu, e aí eu vou usar homem mesmo, porque inclusive a questão do autobiográfico para as mulheres vai ter muitas questões de se apropriar da autobiografia, né? Mas que pode dizer eu, e um eu que se dá sobre novas bases, porque não é óbvia a ideia de eu. A ideia de eu também ela se constrói e ela se organiza no fim do século XVIII na ideia do homem burguês. Então, o que é o romance autobiográfico? O que é a base do romance autobiográfico, né, como gênero? É o que eles chamam de romance de formação, que é a Bildung, que eu boto ali embaixo, aqui no PowerPoint. O que é o romance de formação? É quando alguém vai fazer um relato retrospectivo da sua vida para poder dizer quem se é. Então, de onde eu estou agora, eu volto no tempo e vou refazendo os nexos que justificam, que embasam essa identidade, essa unidade que sou eu. Então, vocês vão perceber que tem uma ideia aí de causa-consequência, de coerência, de coesão. E de poder narrar a história de uma vida a partir de uma lógica de um aprendizado a se dividir. Então, eu passei por tudo isso e me tornei essa pessoa. Né? Se vocês pensarem, isso ainda é, obviamente, aqui nasce um clássico, né? Isso vai ter milhões de deturpações também, né? Qualquer best-seller, por exemplo, hoje autobiográfico, das celebridades, ele tem essa lógica da trajetória de superação. Então, eu vou contar quem eu era, quem eu me tornei, pelo que eu passei, até chegar aqui e dividir essa lição de vida com vocês.
né? É o clássico do autobiográfico isso. E é um modelo, de fato, baseado nesse homem ali que vai ter os valores do trabalho, da família, né? Da superação, do vencer na vida, né? E poder dar uma lição, partilhar uma lição. Né? Esse homem que se funda ali no fim do século XVIII. E aqui tem alguns tópicozinhos, né? Porque e o que é, então, esse gênero, né? O que distingue o autobiográfico, uma obra autobiográfica, de uma outra obra ficcional? É muito polêmica essa discussão, assim. É muito polêmica, porque é um pouco como as nossas discussões sobre 7 atos no teatro, online, né? Essas coisas que rolam. Às vezes a discussão é fértil, às vezes a discussão é bastante infértil. Mas tem essa problemática, né? Há alguma diferença, pois que são palavras no papel, há alguma diferença entre ser autobiográfica, não sei, né? O que vai se concordar, de alguma maneira, nem todos concordam, mas há um certo acordo em torno disso, que é uma proposta que um cara francês, um teórico chamado Philippe Lejeune, ele propõe, que é o pacto. Ele fala que o que muda é o pacto. É o pacto que se faz com o leitor, espectador, né? Sobre uma ideia de que aquilo se funda, se parte de uma experiência real. Algo bastante complicado em si. A gente vai chegar na ideia da autoficção e vai ver que tem mil nuances. Mas é uma primeira premissa, porque ele fala que retoricamente, estilisticamente, você pode se utilizar das mesmas coisas que a ficção utiliza, que é a linguagem, que é a narrativa, que é a personagem, mas existe esse pacto, né? E essa questão do pacto ela é super também conflituosa, né? No cinema ela vai se dar, no teatro ela vai se dar, né? O que sela um pacto? Esse pacto, é possível falar de um pacto de verdade? Faz sentido, né? E várias problematizações sobre isso. Só para pontuar também, dizer que, né, a gente tem essa fundação do autobiográfico, mas o século XX vai explodir em possibilidades para essa questão do autobiográfico, né? Se você pegar a segunda década do século XX, a gente tem um boom que se chama de boom da literatura testemunhal ou de guinada subjetiva, onde a gente começa a poder fazer história em primeira pessoa. Então, tem muito a ver com as guerras, com as ditaduras, né, que marcaram vários países, né, América Latina, na Europa, onde as vítimas começam a fazer história em primeira pessoa. Então, você vai ter uma enorme produção de literatura testemunhal e os seus hibridismos da autoficção, né, ou uma experiência mais de testemunho puro, enfim. E o que acontece, né, tem esse boom de produção testemunhal, biográfica, e os debates que começam a problematizar essa ideia, né? Dos anos 70 para frente, o que vai acontecer é que a gente tem esse modelo da Bildung, que é esse modelo da formação, ou seja, uma identidade que se organiza por uma narrativa e tem acesso ao vivido e, de trás para frente, vai lá e retoma os pontos dessa trajetória que dão, né, que dão esse sentido para a vida. Esse modelo ele vai ser completamente questionado, né? Nos anos 70, aí a gente vai começar a caminhar para uma ideia de pós-modernidade, enfim, né? Essa ideia de uma performance multifacetada do eu, a gente não tem mais aquela pessoa que nasceu e pega a profissão do pai, pega essa profissão e vai com ela até a morte, né? A gente está transitando já em plataformas de... Se a gente pensar hoje em dia, a gente vai levar essa discussão à enésima potência, né? Eu ainda vou ficar lá atrás. Você já tem um viver que não tá conseguindo mais se fechar. E você tem, sobretudo, ideias novas, muito não tão novas, mas que vão furar o século XX, por exemplo, uma ideia de inconsciente. Quando o Freud diz lá atrás que o homem não é senhor da própria casa, isso vai dizer que essa ideia de eu, essa ideia de identidade que a gente organiza, ela é uma face possível, né, de uma série de atravessamentos que estão reconstituindo esse eu a cada momento que ele tenta performar uma imagem para si mesmo e para os outros. Ou seja, esse eu está em mobilidade, ele está em transformação. E cada vez que a gente vai acessar falar do vivido, a gente está, na verdade, construindo sentidos e não organizando, né? Deixa eu ver aqui, peraí, mais uma pouquinho. Pode sair para vocês? Não, tá aqui ainda, né? Bom, e aí tem esse debate sobre a questão da ilusão referencial, que não existe, né? Vai ter uma grande treta, que a gente não vai entrar em uma grande treta, se existe o real, se o real não existe, se a verdade existe, se faz sentido. Até hoje, né, vocês sabem que essa discussão sobre o famigerado real, ela atravessa as artes, atravessa a filosofia, o que é, o que não é, né? Mas o que para mim não fazia sentido era uma espécie de redução fácil que às vezes vem no resumo, assim, na frase, tudo é ficção.
tudo é ficção, acabou a discussão. Eu entendo que está por detrás disso, né? Que é a ideia da representação, porque justamente é uma face que a gente cria, né? A realidade como uma face criada, construída, performada, mas isso não sanava, não esgotava os meus próprios conflitos em relação aos meus próprios processos, né? E essas obras que eu comecei a acompanhar. Então, esses debates, que a gente pode aprofundar depois mais na conversa e em outros momentos, né, passam, por exemplo, pela ideia da ética, quando você está acionando conteúdos que envolvem pessoas que existem, envolvem vida e mortes reais, né? Qual é o compromisso? O documentário cinematográfico vai flagrar na ética o ponto de diferença entre o documentário e a ficção, pela responsabilidade que você tem com as personagens que você cria. Eu pulei aqui o item da memória e da ficção, que é um outro debate, porque, ok, tudo é ficção, a memória que a gente produz, ela é uma ficção, e o próprio Freud já falava isso, mas é a ficção que a gente pode, e não a ficção que a gente quer. E, para mim, esse dado ele é fundamental. É a ficção que a gente pode, não a ficção que a gente quer. E ali o último ponto que eu coloquei, que é o vínculo modifica a forma, porque... E tem a ver com a ideia do pacto que o Lejane colocou lá, né? Então, qual é o tipo de vínculo que se estabelece entre o artista e seus próprios materiais, quando essa premissa da autobiografia está em jogo? E eu acompanho muitos processos, né, de artistas, de alunos que estão olhando para materiais biográficos, e eu vejo quão intenso e problemático é essa lida com os materiais, onde a gente se perde e perde as próprias referências estéticas, né, plásticas. A gente esquece tudo que sabe, esquece que é uma questão de linguagem e afunda no vivido e perde essa dimensão de que isso vai ter que encontrar uma relação com a forma. Vai ter que encontrar. Senão é realmente ao bar, é a terapia, são outros lugares onde a gente pode permanecer, né, sustentar uma zona mais informe por mais tempo. E o vínculo com o espectador, e acho que sim, quando é uma obra, tanto que muitas obras brincam com isso. Porque o vínculo de verdade, porque o pacto de verdade se estabelece, pode brincar, inclusive, com a mentira, pode brincar com a autoficção, pode brincar, né, com jogar com a expectativa do espectador. A gente pode, certamente, vocês estão pensando vários exemplos nesse sentido, né, onde os artistas jogam com essa ideia de verdade, jogam com a ideia, né, e depois que a gente explodiu a era Big Brother, né, que a gente já invadiu esse lugar do roteiro, do real roteirizado, né, e da ficção invadida pela realidade, a gente tem um trânsito muito absurdo, né, de tudo isso. Espera aí que meu PowerPoint tinha fechado aqui, que eu vou olhar de novo, que eu vou compartilhar a tela. E é isso. Essa experiência, né, do livro, acho que ela se organiza e traz algumas questões para pensar, mas acho que o que é legal para a gente e o que me mobilizou, muito mais do que definir, né, um lugar dicotômico entre real e ficcional, se é representação, se não é, tudo isso começou a esgotar demais, né? Eu realmente sinto infértil esse lugar dicotômico, esse lugar meio, às vezes, hierárquico entre uma coisa e outra. Mas eu vi que o que me interessava muito era a perspectiva de trabalhar sob o risco do real. Sob o risco do real. Né? O que o real ele apresenta de risco. E aí eu fui procurar justamente reflexões em outras áreas, onde a relação com o real, ela tem muita consequência. Então, não é à toa que o livro tem muito diálogo com a psicanálise, muito diálogo com a história. Então, que são disciplinas onde, sim, a questão da representação está colocada, a questão da ficção está colocada, a questão também são exercícios de retórica, né? Mas você está implicado, né? Está implicado diretamente, tem uma responsabilidade ética sobre o material, né? Sobre a história que você vai contar, né? Se você vai contar a história de um país, a história de um povo, ou se você vai implicar a biografia de alguém dentro de um campo de análise, por exemplo. Então, são teorias que me abriram demais para pensar o que me movia nessa relação com o real, e tem a ver com uma zona de tensão, né? De embate. E foi procurar, então, linguagens, artistas. Eu vou caminhar um pouquinho mais rápido agora. Eu só não entendi se eu ainda estou compartilhando a tela. Vocês estão vendo minha tela compartilhada ainda?
Ah, ela parou sem que eu parasse. Eu vou compartilhar de novo. Eu vou passar brevemente por algumas referências aqui, que a relação com artistas foi muito mobilizadora nesse processo todo, né? Minha interlocução funciona muito com a teoria e muito com artistas que vão me motivando, né? Então, essa ideia da autorrepresentação, nas artes visuais, por exemplo, você vai ter uma multiplicidade de experiências com autorretratos, heterorretratos, né? Você tem uma exploração da performance do self, né? Há muito mais tempo, né, do que no teatro. Então, aqui vou passar bem brevemente por essas referências. Aqui a Francesca Woodman, e muito pouco tempo de vida, ela morreu muito, muito jovem, tem uma produção fotográfica onde ela brinca com essa dissolução do eu na imagem, né? Ela vai desaparecendo aos poucos na imagem, é uma obra bem impressionante. Aqui a Cindy Sherman, só como uma referência de alguém que produziu muito mais, não é um autorretrato, mas é um heterorretrato, onde ela vai brincando com personas, figuras da cultura pop, inclusive, né? E ela é a fotógrafa e ela é a figura dentro da imagem, né? E vai brincando com algo que talvez seja próximo de uma ideia de autoficção na literatura, né? Tem aqui a Nan Goldin, que vocês conhecerem, ela brinca muito com a ideia de visual diaries, onde ela registra a sua própria vivência, né? Ela está aqui na foto, depois de ter tomado uma surra de um namorado, e onde ela fotografa todo o ambiente, né? O mundo onde ela transita, as figuras com quem ela transita de um certo submundo, né? E ela vai registrando produzindo esses diários, né? Esses diários. Aqui são referências do cinema que foram muito importantes para mim também. O cinema em geral foi uma referência muito importante. Escolhi 2 aqui só porque são 2 filmes, né? O Que Eu Poderia Ser Se Eu Fosse, do Bruno Jorge, e o Homem e a Gavota, da Petra Costa, porque os 2 têm um tema parecido, os 2 acompanham uma gestação, né? Uma gestação real de 2 mulheres, mas são perspectivas de cinema, perspectivas de discurso muito diversas. Eu digo isso também para não criar nenhum tipo de dicotomia, hierarquia, mas para a gente pensar sobre essa confusão. Então, as pessoas assistem documentários de uma forma um pouco ingênua, eu diria, de não... como se o real tivesse dado e o documentarista foi lá, ligou a câmera e começou, né? E a vida se deu, a vida se apresentou. Tem algo o enquadramento que você dá para a vida, como é que você vai aplicar, que tipo de dispositivos você vai criar, né? Vai gerar materiais completamente diferentes a partir de um mesmo tema, que é uma mesma situação que é acompanhar a gravidez de uma pessoa, por exemplo, ou uma guerra no país, ou enfim, qualquer situação. A experiência real, ela não dá, ela não oferece, né? É um encontro, é a tensão entre o olhar que você lança sobre o mundo e o olhar que o mundo te devolve, que acho que isso vai acontecer, é que alguma experiência de discurso pode começar a se produzir. Aqui uma outra experiência, que é do Arley Queiroz, do Branco Sai, Preto Fica, que é um filme brasileiro fundamental, assim, para quem não viu, que leva essa brincadeira com documentário, né, num lugar muito interessante. Ele produz quase uma ficção científica colado a um fato que se deu lá na Ceilândia, nos anos 80, né, que é uma situação de violência extrema da polícia sobre o público negro de uma festa. O branco sai, preto fica, os brancos saem porque os negros, os pretos vão ficar para apanhar. E é muito brutal o que acontece. As personagens do filme são pessoas que estavam, né, 2 delas pessoas que estavam nessa festa e que têm sequelas físicas muito graves e que estão dentro do filme reenquadradas, né, por uma ficção, uma espécie de ficção futurista, que ressignifica essas biografias que não deixam de estar lá, em termos de corpo, testemunho, reparação histórica, mas elas estão retramadas por essa ficção científica alucinante, num contexto de precariedade, porque os meios, né, é da precariedade que se tira esse efeito de futuro com o qual eles vão brincar. É um filme muito, muito, muito fantástico, recomendo demais. E, finalmente, chegando nos teatros, teatro do real, porque talvez seja uma maneira um pouco mais abrangente, assim, de pensar essas experiências, porque
cada vez mais o termo teatro documental não estava dando conta desse guarda-chuva muito, muito grande de experiências que lidam com o real, né? Seja o real do espaço, o real do corpo, o real da história, né? Tem muitas entradas, né, para tensionar o real. De alguma maneira, o documental não estava fazendo mais sentido para mim, assim. Então, talvez teatro do real seja algo um pouco mais amplo. Para quem não conhece, queria só colocar aqui algumas referências também, a gente não vai aprofundar nada disso. Cada obra dessas traz um mundo, porque elas não são um exemplo de uma categoria, elas são um agenciamento singular entre vida e produção artística, né? Cada um desses artistas tem uma trajetória e chega nessas experiências por uma trajetória, por um campo de referências, né? Por uma necessidade biográfica, por uma necessidade de encontro com o mundo. Então, né? Tudo que reduz assim, ficou sempre bem e bota num lugar comum, como se fosse uma baciona, acho sempre complicado, mas acho que é para a gente entender e saber que de cada uma dessas janelas aqui abrem-se muitas outras. Então, aqui o Spalding Gray, que é muito inaugural nessa experiência da biografia em cena, né? Ele faz uma sequência, uma trilogia biográfica, ainda com o Wooster Group. Esse espetáculo, que é o Rumstick Road, ele fala sobre o suicídio da mãe, mas depois que ele sai do Wooster Group, ele ainda vai fazer 14 monólogos autobiográficos, onde ele vai cruzando a memória pessoal dele com a história dos Estados Unidos. Assim, é uma produção muito, muito fundamental para pensar a ideia de autorrepresentação no teatro, assim, muito inaugural. Aí, vindo mais para cá, e coisas que têm essa relação com o documento e com as biografias bastante explícitas, não sei se vocês conhecem o trabalho do Rimini Protocol. Aqui são algumas obras que eu só coloquei também para a gente ter como referência. O Rimini tem uma marca muito forte, assim, de trabalhar com os experts, os especialistas, que é algo que a gente poderia chamar de não atores, num outro contexto. Mas é interessante porque eles dizem justamente que eu não posso falar deles pelo que eles não são, mas eu vou falar deles pelos que eles são. Eles são especialistas em alguma coisa, eles têm uma razão, um saber para estar aqui, né, em cena, e é disso que se trata. Não é porque eles não são atores, né, que eles interessam ao projeto. Então, são trabalhos, né, trabalhos com crianças, aqui o Deadline são profissionais que têm uma relação com a morte, que trabalham diretamente com a morte, e você tem, enfim, o Rimini tem mais de 20 anos, né, agora tem várias experiências que eles estão fazendo na relação muito forte com a tecnologia, que também acho que é uma premissa de trabalho, né? E uma ideia também que eles falam que é bem bacana, que é a ideia de recognição do mundo, que é do deslocamento, que é um pouco a ideia do ready-made. Né? Será que se eu tirar um objeto, uma pessoa, né, do seu habitat no real, enquadrar dentro da cena, isso vira automaticamente teatro? É uma pergunta que eles fazem. Vira teatro? Simplesmente, né, fizer essa migração de quadro, de contorno? Eles começam a brincar e levar isso a vários lugares. A Lola Arias, que também é uma referência que muita gente aqui deve conhecer, porque ela veio para o Brasil já algumas vezes, veio na Miss, se não me engano, veio com Campo Minado, veio com Chácara Paraíso, junto com o Rimini, que é um espetáculo que teve lá na Paulista com os policiais militares, aqui de São Paulo. Tem o Mi Vida Después, que ela faz com filhos, com pessoas que têm pais que tiveram um envolvimento direto com a ditadura. Então, são filhos que ou tiveram seus pais ou mortos, ou do lado da polícia, né, e que vão trazer esses relatos para a cena. Então, aqui são Campo Minado foi o que a gente viu aqui na MIT, que eram os ex-combatentes na Guerra das Malvinas, do lado dos ingleses e do lado dos argentinos, trazendo esse lugar de testemunho muito direto, que é uma marca forte do trabalho da Lola. E aí, dando um passo, um certo pulão aqui na nossa conversa, chegando na Angélica Liddell, que é uma referência muito fundamental para mim, e justamente porque ela colapsa várias bases, né, de um momento anterior da pesquisa, onde realmente não faz mais sentido pensar numa ideia de teatro documental. O que ela faz a partir do documento, a partir da biografia dela, porque é uma obra, como ela mesma diz, pornograficamente pessoal, ela fala de pornografia da alma, mas a maneira como ela encontra nessa biografia uma perspectiva mítica, né, um teatro que alia
performance, estricto senso, muito próximo, né, de um acionismo de Viena, né, com automutilação, com um lugar do engajamento do corpo muito radical, mas também com o lugar do ritual, de uma simbólica plástica, né, tem um trabalho quase pictórico, né, de construção de quadros nos espetáculos, tem muito controle formal, ao mesmo tempo que há muita margem, que ela chama de transe, né, de um lugar onde o corpo está implicado de forma perigosa, inclusive, né, e o psiquismo implicado de forma perigosa, alguém que se dispõe demais a correr risco, né, nos seus processos, né, nas suas obras. Para mim, a Angélica é uma referência que abre, explode, e realmente cria outras possibilidades de ver todo o campo da autorrepresentação, a relação com o documento, a relação, esse trânsito entre performance e representação. Assim. Chegando aqui no Brasil, a gente tem algumas referências que todo mundo conhece, vou colocar algumas muito marcadas, né, porque tiveram aí uma repercussão muito forte, como o trabalho da Cris Jatahy, que vem já há bastante tempo também, trabalhando com a biografia dos atores, trabalhando com o documento, né, com dispositivos do documentário, do cinema, e cada vez mais a obra dela está ficando muito híbrida entre teatro e cinema, né. Aqui tem obras que, estou falando aqui, né, de uma cena local, né, um trabalho que foi muito icônico, né, dessa questão do biográfico, que é o Luiz Antônio Gabriela, do Baskerville, com a companhia Mungunzá, que foi, acho que, uma das peças que teve mais repercussão nacional, onde esse lugar de contar uma vida, de se implicar biograficamente, dos riscos que isso tem, e se a gente pensar o quanto a peça foi redimensionada recentemente, né, a gente pode falar disso depois, tem a ver também com essa dimensão do biográfico muito forte, assim. A Companhia Hiato, acho que eu vi a Aline na sala, a Aline Filócomo. A Companhia Hiato é uma referência, né, no Brasil desse trabalho com as biografias dos atores, né, dessas autoescrituras cênicas, dessas ficções, né, nesse jogo com a experiência real, trabalham como amadores, né, a quantidade de experiências que eles têm. Então, aí, há muitos anos, a Hiato estreou, eu estava estreando o Festa de Separação, eles estavam com o cachorro morto, se eu não me engano, na mesma sala do lado, né, e já tinha ali pistas para onde a coisa ia caminhar, assim. E aí, eu tô realmente caminhando para o final da minha fala, juro. A fertilidade que essa questão, né, com que essa questão da autorrepresentação vem sendo colocada numa cena que traz de novo o aspecto testemunhal, né, que traz o testemunho do corpo, o testemunho da experiência, né, a validade da experiência. E isso ressignifica, né, a gente tem os trabalhos que eu vou mostrar aqui, por exemplo, Isto é um Negro, do coletivo de Quem Gosta, aqui, a Renata Carvalho, do Manifesto Transpofágico, desculpa, está escrito errado. E a coletiva Ocupação, esse é o trabalho Quando Quebra, Queima. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Vou tirar aqui a tela agora. Eu acho que são trabalhos muito importantes dentro dessa discussão, porque a gente está ressignificando quem é que pode contar a própria história. Basicamente, né, todas as experiências de autoescrituras, de autorrepresentação, né, também é um lugar de poder, né? Quando eu falei das mulheres que começaram a escrever suas biografias, das vítimas que passaram a contar a história das guerras, dos fascismos pelo mundo, são viradas políticas, né? Quem é que pode escrever a própria história? Quem é que pode se lançar num exercício de autoescritura que vai ser ouvido, né? Então, a gente tem uma cena, se a gente pensar, por exemplo, né, na programação, por exemplo, de um Mirada, de uma MIT, a gente vai ter muitas experiências que estão aí nesse limite do teatro real. Muito, assim, tem né, ou a relação com a performance, a relação do testemunho, a relação de uma expressão biográfica, né, onde você não ignora mais quem é que está podendo se enunciar, se colocar enquanto sujeito e contar a própria história, né? Então, eu acho que toda essa discussão do lugar de fala, ela ressignifica a ideia de uma autoescritura, a ideia de um pensamento sobre o autobiográfico, sobre a biografia no teatro, né? E acho que a gente tem uma produção muito fértil nesse sentido, se a gente olhar por essa ótica também.
Então, a curva que eu queria fazer é essa, né? E só para dizer, vou compartilhar mais uma vez, só rapidinho, o PowerPoint. Para hoje eu queria muito falar meio desse panorama mais amplo, assim, mas tenho vontade de... Tem muitos outros pontos, né? Porque a pesquisa depois, ela foi indo por uma fase, né? Que, para quem viu o Stabat, talvez tenha sentido aí essa transição, que é o lugar do corpo de uma forma... Porque, para mim, o corpo abre justamente esse lugar do não saber de uma outra maneira, né? Porque a narrativa, às vezes, vai organizar as coisas de um certo controle. E eu fiquei me preocupando, fiquei buscando, né, nesse processo, né, quais eram os dispositivos onde eu conseguia, de novo, abrir brecha no material, abrir significados nas coisas que eu estava dizendo ali sobre o feminino, sobre as coisas que estão tematizadas, né? Então, a minha mãe, no espetáculo, para quem viu, ela é um dispositivo de abertura, né? O ator pornô é um dispositivo de abertura. O que eu me propus a fazer nesse processo, né? São coisas que para mim, eram movimentos de abrir o que eu sabia daquele material, abrir o que eu sabia sobre essa dramaturgia e revelar outros pontos, né? Pontos que eu não estava conseguindo ver, talvez ainda não consiga, talvez eu leve ainda tempos, assim, né? Eu chamo essa fase do real obsceno, o real obsceno muito menos pela questão do sexual e muito mais pela etimologia do obsceno, que é o fora de cena. Então, eu tenho muito buscado, me perguntado sobre um limite mesmo radical da cena e não cena, né? Do teatro fora do teatro, ou algo que não se considera teatral dentro desse quadro que a gente diz, né? Que é a peça, que é o filme, né? E nesse sentido, acho que a influência mais forte para mim vem sendo da performance, voltar na relação com os performers, né? Aqui a gente tem o trabalho do William Pope, mais para frente aqui o trabalho da Regina Galindo, que era para estar aqui na MIT, ela não pôde vir, mas que tem um trabalho muito fantástico, né, na relação com a presença, na relação com o corpo implicado, uma zona de risco muito forte na relação com o espectador, né, onde você pode estar sendo questionado pelo que você está se propondo a fazer, né, isso propõe um território de parresia, né, de parresia, que eu falo no Stabat, da parresia, como esse lugar do risco, onde você implica também o espectador num risco, você compartilha esse risco com ele, e eticamente a gente precisa se posicionar de alguma maneira, né? O espectador também vai se posicionar em relação a você, em relação ao seu gesto. Então, esse risco partilhado é algo que vem me interessando, assim, que é o que vem movendo, que moveu a experiência como o Stabat, que vem movendo as coisas que eu estou fazendo agora, nessa sala, nessa parede, assim. É muito daí que eu estou partindo, dessa ideia do vínculo, em primeiro lugar, o vínculo, né, uma necessidade de lidar com certos materiais, e essa dimensão da parresia, né, que abre para um risco, para um não sabido, né, para como é que o próprio processo vai me revelar, abrir brechas, né, nas coisas que eu estou começando a tecer como sentido sobre mim de novo, porque a gente se desorganiza, mas a gente precisa se organizar. A gente precisa se organizar para viver, para falar oi, bom dia, para sair na rua, para vir aqui dar uma palestra, preciso me organizar, entender que eu sou a Janaína, que isso aqui faz algum sentido. Então, sim, essa organização, esse eros que liga, essa força de ligação, ela é fundamental. Mas na produção artística, eu me pergunto por essa outra força, que ela é muito mais destruidora dessa organização, ela é muito mais desorganizadora. E aí, óbvio, você vai encontrando ferramentas de apoio, vai criando uma linguagem, né, que vai conversando com essas surpresas, né, com esse território aí do que não se sabe. Bom, gente, estão cansados de me ouvir. Falei que não é uma doida. Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês nessa 1 hora, que eu falei, olha, eu falei cravadinho, 1 hora era isso. Teriam muitos pontos para desdobrar aí, assim, a gente vai seguir mais um pouco conversando. Dizer que, a Carla vai pegar a palavra já, mas que eu vou fazer uma oficina, já virando o mês, a gente vai começar uma oficina que vai poder aprofundar esses temas todos, talvez pensar um próximo encontro como esse, já lá mais focado nessa experiência
onde eu estou agora, essa relação com a performance, essa relação com a profanação e a parresia, que são 2 temas que vêm me chamando muito. Então, teremos outras oportunidades para aprofundar essas coisas. Mas agora a gente vai fazer um bate-papo. Acho que a Carla vai tomar a palavra. E eu não sei como vai ser a dinâmica, se vocês podem ir mandando perguntas pelo chat, ou se rola também abrir o som, que também é bom, eu escuto um pouco. Mas, Carla, pode pegar a palavra, querida, já falei demais, aí eu tomo água. Ih, a Carla, para mim, tá muda. Para vocês tá muda, Carla? Tá muda, né? Carla, você tá mutada. Vamos abrir aqui. Agora foi? Foi. Pronto. Agora foi, desculpa. Quanta coisa, né? Quanto conteúdo. Nossa. Que interessante. Bom, primeiro de tudo, agradecer, Jana, pelo compartilhamento aí desse entendimento, dessa visão, dessa sabedoria. Queria também agradecer, não agradeci no começo, desculpe, Flávio Barolo, que é quem está fazendo o live streaming para a gente, que é um grande parceiro também, queridíssimo. Lindão. Então, agora, a gente gostaria de abrir para um diálogo com vocês que estão aqui. A gente tem o canal do bate-papo. Eu gostaria só de pedir para vocês tentarem elaborar um pouquinho a pergunta e colocar lá, e daí a Jana dá uma olhada, responde. Se for o caso, a gente faz interlocução com fala também. É que como somos 120, cento e tantas pessoas, a gente não tem muito tempo, mas é claro que a gente gostaria de responder e dialogar um pouco com vocês. Então, por favor, fiquem à vontade para fazerem as perguntas aqui através do bate-papo, e a gente vai encaminhando aqui com a Jana. Jana, se você quiser continuar falando... Já tem Desculpa. E a hora que chegarem as perguntas, a gente te encaminha. Para mim, então, já apareceu aqui o Rodrigo. Gente, vocês me desculpem, tá? Eu não tinha visto que saiu o PPT. Estava aqui bem louca, falando sozinha, é isso? Mas não sei o que vocês perderam. Não sei nem dizer. Foi só o frame dos 3 tópicos. Foi só não, tudo bem. A gente pode compartilhar com todo mundo depois. Tá bom. A gente pode... deixa eu só te fixar aqui, minha linda, peraí. Então, oi, Rodrigo. Tudo bem, querido? Gente, que palestra o quê? Vamos fazer uma festa no Zoom. Nossa, eu detesto me ver grande. Deixa eu voltar vocês pequenininhos aqui, que eu O Sérgio Blanco é uma referência fundamental, assim, né, para pensar uma dramaturgia que é biográfica, que é autobiográfica, que é autoficcional, além de autobiográfica, né? Na verdade, o Sérgio Blanco ele explode a ideia da autobiografia, né? E ele vai selando outros acordos, né? E vai brincando. O que eu gosto muito no trabalho do Sérgio Blanco, o último trabalho, inclusive, que a gente assistiu Lado a Lado, que é o Bramido de Düsseldorf, porque o Sérgio ele consegue brincar com esse obsceno que eu falei, essa dimensão do risco, só na literatura, só na dramaturgia. Então, você não tem uma cena... A cena do Sérgio, por exemplo, ela não é como da Angélica, né? Uma cena performativa, onde o corpo está ali, né? Você tem jogos teatrais assim, muito protegidos fisicamente, não está aí, está no campo da representação, é o cara interpretando o pai do cara, é um cara interpretando o Sérgio Blanco, né? O jogo cênico é todo na base da representação. E o cara, ele é tão filho da puta, que ele consegue criar o obsceno só com texto. E ele está testando, né? Ele está testando o limite ético dessa brincadeira perigosa com o texto e com a verdade. Ele faz essa provocação. Até onde eu posso ir? Ele fala qualquer lugar. Na criação, até qualquer lugar. E ele vai levando essa questão da ética, a questão do que se pode falar, do que não se pode falar, a um lugar que eu lembro que terminou a apresentação, né? Existe um desconforto. Eu posso ver isso, ele tem o direito de compartilhar isso, e eu, né? Eu tô eticamente implicada nessa exposição de materiais aqui. E o tipo de conteúdo, né? Quando ele vai chegando num lugar quase perverso, né? Nas coisas, nos crimes que ele vai descrevendo, né? A história de
de um serial killer, tá dentro da dramaturgia, né? Pelas palavras, ele vai criando uma sensação de obsceno, né? Uma sensação de o quadro vai borrando, de por que é que eu estou ouvindo, por que é que eu estou vendo isso? Né? Então, acho que o Sérgio ele tem essa característica de, pela dramaturgia, pela escrita, conseguir jogar com esses territórios da autoficção, da ética, né? dos limites do que se pode, do que não se pode, nesse jogo com o real. As perguntas aqui, aí eu tenho que ler, tá, gente? Para eu não... Quer falar, Carla? Você media ou como é que eu vou lendo? Como é que é? Você prefere ler? Eu posso falar ela para você e você responde, mas se você preferir ler... A questão é que o bate-papo vai subindo? Então, deixa que eu falo. Então, eu te falo. Então, é assim, melhor. Da Joana. Jana, você fala sobre psicomagia no Stabat e inclui o público em uma encenação da sua constelação familiar. Gosto muito desses caminhos que você abriu. Como esses conceitos chegaram à sua pesquisa? Nossa, o Rodorovsky, né, foi lendo por acaso, né, as histórias da psicomagia, foi no processo do Feminino Objeto 2, onde a gente foi ver um filme como o El Topo, que fala do ritual de iniciação da masculinidade ali, e fui descobrir a questão da psicomagia no Poesia Sem Fim, o que ele diz. Esse filme é um ato psicomágico, e assim que ele fala, ele falando com a equipe dele é maravilhosa. Né, e é uma coisa de cinema que envolve milhões, né, mas ele fala, isso é a minha constelação familiar, né, ele coloca nesses termos, assim, muito sem pudores, de implicar a vida na criação e uma dimensão que é terapêutica, que ele reivindica, né, a terapia no sentido de um movimento, de a vida está sendo ela mesma elaborada e modificada nessa relação com a criação. E a psicomagia é totalmente isso, né? A psicomagia é um cruzamento da experiência que ele tem com a performance nos anos 70, a relação com a poesia e a relação que ele tem com a magia. Porque o Rodorovsky, ele foi viver a magia no México, foi trabalhar foi conhecer a Paquita, que é uma mística, uma figura que fazia cirurgias espirituais. Então, o Rodorovsky foi cruzando poesia com performance e magia num lugar muito louco, né? Os atos psicomágicos que ele prescreve para os seus pacientes são verdadeiras performances, né? Se você ler o programa performativo da Eleonora Fabião, é exatamente o que ele prescreve para os seus pacientes, assim, é muito interessante, mas é isso, vou chegando muito no fluxo da pesquisa. E a constelação familiar, eu não sei como que eu cheguei, se eu tive vontade de fazer isso antes de estar no processo, ou já no processo, mas eu sabia que a peça era um jogo de posições. Por retomar o tema do incesto do trabalho anterior, que tem uma questão das posições que se ocupa numa tríade, eu sabia que a constelação ela era uma imagem para esse jogo de posições, quem toma o lugar de quem. Então, isso está muito colocado no Stabat, e a constelação ela criava uma imagem para isso, e refazer isso em cena com a plateia é um brincar com a questão das posições, era um pouco o que me interessava lá. Quer falar, Cá? Vou. Agora a gente tem uma segunda pergunta aqui, que é do Tassiano. Janaína, primeiro, parabéns pela fala e pela pesquisa. Me identifico bastante e estou olhando sobre os efeitos dos teatros no real, sobre o espectador, ou, como estou chamando, aquele que vê, a partir da fala do Guénon. Como você vê essa provocação com um outro, espectador, como lugar de instabilidade da cena, produção de presença, de sentido e de experiência, melhor explicando? Nossa, eu acho bem importante essa questão, assim, porque eu acho que em última instância, de relação que se trata, né? Cada vez mais eu penso o encontro no teatro como uma relação que se produz. E essa relação, ela não é necessariamente amistosa, ela não é relativamente amigável, ela pode ser uma relação de embate, de tensão, de desconfiança, de empatia, né? Mas eu sempre me pergunto, isso não é nada que eu invento, né? Isso tem muito a ver com o meu trabalho na companhia, no Grupo 19 de Teatro, né? Um diretor como o Luiz Fernando Marques, que é meu parceiro até hoje, ele pensa teatro como relação, assim. Então, o primeiro ponto da dramaturgia, da cena e do texto é qual a relação que essa obra promove, né? Então, existe uma relação estanque com o teatro, né? Como se talvez o lugar de mais potência, né? Os lugares de mais potência não fosse transitar entre a cena e o espectador. Então, é algo que me interessa muito.
E começou a me interessar, sobretudo, nessa ideia que eu falei da parresia, essa ideia do risco. A parresia, ela implica aquele que diz, aquele que fala, que é, né, que está produzindo a própria parresia, a própria verdade, só que ela é uma produção de verdade com consequência, né? Essa é um pouco a definição. E a consequência para essa arena que se cria em torno desse falar, né? Que pode ser negado, que pode ser julgado, que pode ser questionado, né? E quem escuta também está implicado, ele também se vê no movimento ético em relação àquilo. Então, eu tenho pensado muito nessa cena que é uma arena, que é um fórum, que é um lugar de experiência compartilhada, né? É muito o que tem me movido quando eu vou buscar meus próximos passos, né? Onde eu estou agora, eu continuo trabalhando muito forte a questão da pornografia, que é um fio que eu peguei do Stabat, justamente porque foi um fio mal resolvido do Stabat, só deixou coisas em aberto, né? Não fechou nada, só abriu. Eu sigo intensamente nesse universo, que é um lugar de implicação e risco, de zonas muito, muito turbulentas, assim. E aí, como colocar o espectador também nessa zona de risco comigo, assim, é meio a pergunta que me faço. Jana, a Júlia está perguntando só o livro do Jodorowsky que você mencionou, como chama, você lembra? Chama Psicomagia. Psicomagia, deixa eu ver se ele está aqui em cima da mesa. Olha, tá ali no chão. Se eu for buscar, eu vou ter que tirar o fone, mas eu vou... Tudo bem, não precisa. Tá, eu vou seguir aqui para a próxima. Então, a Luísa pergunta, queria que você falasse mais sobre a crítica a respeito da autobiografia de superação, crescimento e final feliz como uma lição a se passar. Um dos temas que me questiono a respeito do documentário cênico é ele acabar em si mesmo para o próprio autor. Ao mesmo tempo que pode ser sim disparador de um teatro político, se pensarmos na origem de Piscator e na ideia de lugar. Na hora que pegamos esse material tão extenso e subjetivo e levamos a uma forma, há uma mensagem a se passar? Como podemos fazer a nossa história ser também importante para o outro e, quem sabe, formar pensamento crítico? Bom, várias coisas na pergunta, né? Mas acho que, em primeiro lugar, a crítica da questão da superação, né? Eu acho que isso é um modelo importado, às vezes, muito facilmente, é um modelo pronto, né? Que qualquer filme de Hollywood fala de uma trajetória de superação, assim. A gente, muitas vezes, vai recriar os nossos nexos biográficos a partir de uma história de superação, porque a gente se reconhece nisso também, né? Por isso que esses filmes têm um efeito de massa tão forte, né? Porque eles têm uma catarse, né? A catarse da superação, ela é enorme, assim. Então, é um modelo que quando ele não redunda no melodramático, né? Então, a gente tem, às vezes, no melodramático para brincar com isso, inclusive. Eu acho que a gente precisa simplesmente colocar a linguagem sob suspeita, como quando eu citei o Deleuze, né? Ele fala dessa confusão com o vivido, como se você fosse lá e contasse a sua vida, né? E não entende que nesse gesto de se escrever, né? Tem uma reflexão sobre a linguagem que ela é fundamental e que ela é uma relação onde conteúdo e forma ela não pode andar separada, porque senão a gente produz obras conteudísticas. E tem muito nisso nessas experiências biográficas, né? Que é quase um autodeleite do que eu passei, do que eu vivi, ou do que o outro. Porque a questão não é se é autobiográfico. Você pode fazer isso também com o material do outro, você pode ter essa postura, esse olhar. Então, eu vou lá numa comunidade tal, e vou acompanhar os moradores, e vou ligar minha câmera, eu vou fazer minha peça. Você pode ter o mesmo tratamento. Né? A lógica da superação não você pode ser, né, ter um tratamento que feche, né, uma coisa solipsista ali, em terceira ou em primeira pessoa, assim. Então, é uma mirada e é um pensamento sobre linguagem, porque a linguagem, quando a gente não se dá como essa identidade coesa, você se desconfia dos seus próprios elementos para contar essa vida, né? Ou quando a gente se performa para o outro, nessas instâncias todas em que a gente se performa para o outro, né? No pessoal, no público, quando você coloca a linguagem em questão, né? É daí que vai ter que nascer o furo. O furo da comunicação, para mim, não nasce no tema. É isso que eu quero dizer, não nasce no tema. O tema pode ser X, qualquer um. E a questão se é autobiográfico, e eu vou falar de amor, ou eu vou usar... Eu posso fazer Romeu e Julieta falando do amorzinho num lugar totalmente... Eu posso
falar da guerra de um país, né? Tornando isso uma experiência encerrada, né? Eu acho que na linguagem, na relação com os vetores do mundo, dos atravessamentos, a gente produz isso, que é a discussão do político, que é a discussão da comunicação. Eu acho que o furo na linguagem, né? E essa mirada que não reduz o saber sobre si, o saber sobre o outro, é que, para mim, é onde tem a porta do político, onde tem a porta da comunicação, onde você não se encerra na claustrofobia do eu, né? No autoelogio do eu ou do outro, porque a gente também faz o elogio do outro num lugar que pode ser muito objetificante também, assim, então... mas é um território que cria muita confusão, por causa desse deleite, né? Quantas pessoas me procuram e vão me contar, nossa, mas eu vivi isso e foi tão forte, eu quero fazer uma peça com isso. E eu falo, e o próximo passo é tudo como qualquer outro filme, outra peça, outra obra. Tudo está por ser inventado, por ser construído a partir desse ponto de partida, né? Então, eu acho que a gente tem a tarefa como artistas, inclusive politicamente, isso é um gesto. A gente vive um inflacionamento do eu e das pessoalidades, né? Se você não se pergunta, se você não fura o eu, né? Essa ideia de eu, né? Com provocações que tem a ver com a linguagem, eu acho que a gente fica nessa reiteração, a gente fica fazendo mais do mesmo. E aí, na verdade, para mim, gente, pouco importa se a pessoa está contando a vida dela ou se ela está fazendo Shakespeare. Você pode reduzir, você pode fechar o saber, você pode ser narcisista, você pode ser terapêutico, todas as discussões que ficam em volta do autobiográfico, fazendo qualquer coisa. É uma questão de mirada, é uma questão de atitude, é uma questão de postura no mundo, assim, né? Não tem a ver com o assunto. Definitivamente não tem a ver com o assunto. Isso é uma baita de uma confusão e de um nivelar por baixo, uma discussão que pode ser muito mais interessante. É um pouco para onde eu penso, assim. Tá, vamos lá. Eu só vou, gente, pedir a gentileza para vocês aqui do Zoom. Tem 2 perguntinhas no pessoal do YouTube, vou fazer rapidinho e a gente já segue aqui com a lista das perguntas. Lá no YouTube, a gente tem a Patrícia, que pergunta: ouvi que há uma diferença entre teatro documental e teatro autobiográfico. No documental, há a utilização de dados e fatos históricos, já o autobiográfico trata de elementos pessoais. Concorda? Isso é uma pergunta. E a outra pergunta vem do Paulo. Jana, você baseia suas opções, escolhas formais, mais em procedimentos de experimentações pessoais ou a partir de referências externas? Então, biográfico documental, E a eu outra... não gosto nem de uma ideia nem de outra, assim. Eu não me filio, nem gosto da ideia de um teatro documental, nem documentário, nem da ideia de um teatro biográfico. Porque aí você começa a meio criar uma etiqueta, uma espécie de categoria. Eu acho que existe um campo documental. O Marcelo Soler é um teórico que fala muito bem sobre isso. Existe um campo documental, um campo híbrido dessas linguagens, né? Existe um campo biográfico, existe, né? Se você for... Mas é tão amplo, né? Se você pega, sei lá, um artigo super antigo da Miriam Rinaldi, falando dos processos de criação no Teatro da Vertigem, toda a reflexão dela sobre os processos da Vertigem é da perspectiva do biográfico. É de como se agencia o biográfico e ali se faz escolhas estéticas finais, onde esse pacto não importa. Não importa dizer, isso aqui, essa personagem nasceu da minha irmã, que de fato teve... Né? Não importa, mas o agenciamento dos materiais nasce de uma perspectiva das personas, né? Desse mover dos materiais próprios. Então, tudo isso vai dizer, então você pode partir do material biográfico e chegar numa experiência ficcional. Você pode atritar um campo que é biográfico ficcional, por exemplo, sei lá, o solo da Luciana Paz, no Ficções, onde ela pega a Frida Kahlo e ela se conta através da Frida Kahlo. Tem muitas experiências de experiências que são biográficas, mas a partir de suportes, plataformas, interações onde algo de um eu se revela na relação com, né? Então, como é que você reduz isso? Como é que você classifica? Então, sim, existe um teatro que se diz documental e se usa do biográfico, né, dos atores, ou do autobiográfico, se é o próprio criador que está se colocando ali, ou ele manipula o biográfico de terceiras pessoas para esse material.
E um teatro autobiográfico também, você entende o que quer dizer, a pessoa está ali fazendo esse pacto com a plateia, mas eu não sei, é muito que interessa colocar, fazer uma distinção, né? Por isso que cada vez mais esse teatro do real, talvez, né? Porque são experiências muito múltiplas, né? Muito híbridas, assim. Eu acho que ajuda mais, porque senão a gente fica num jogo, mas se é autoficção, então não é autobiográfico, mas se o Zoa Frida Kahlo continua sendo autobiográfico, aí a gente começa a se fazer umas perguntas um pouco bobas, entendeu? Que não ajuda a gente a entender a singularidade daquela produção, daquela experiência, acho. Maravilha. O Daniel pergunta, Janaína, obrigada por compartilhar tanto com a gente. Você nos apresentou várias referências que vêm de diferentes linguagens artísticas e comentou que a sua pesquisa foi se afunilando para esse olhar mais aprofundado sobre o corpo, um corpo como esse lugar de risco, do lugar do não saber. De tudo o que te estimulou nesse percurso todo, você identifica algum ponto em comum a todas as linguagens no que se refere ao corpo? Algum ponto comum entre tudo o que te estimulou em diferentes artes? Eu acho que se eu vejo um ponto comum no que me estimulou, tem a ver com aquela frase que eu não sei se vocês viram no meu PowerPoint, que é trabalhar sobre o risco do real. Trabalhar sobre o risco do real é uma frase do Jean-Louis Comolli, que é um pensador de cinema na sua relação com antropologia, com a etnografia, que vai pensar a ideia da auto-mise-en-scène, né? E ele vai falar, inclusive, nesses tempos de uma ficcionalização do real, que a gente vê, né? A maneira como um telejornal vai enquadrar uma tragédia que aconteceu, como é que a gente vai falar sei lá, de eventos do mundo, né, que tem uma dimensão, como a gente ficcionaliza em nome de um melodrama, em nome de uma trajetória de superação, em nome de interesses, né? Ele fala, né, as linguagens não têm outra escolha senão trabalhar sob o risco do real. E a ideia de real aqui é um real que cria fissura, porque obviamente a gente vai produzir discurso, produzir narrativas, produzir ficção o tempo inteiro sobre qualquer coisa, sobre o momento coronavírus, sobre a minha vida privada com meus filhos, a gente vai produzir essas narrativas, vai produzir ficções, mas o real é essa experiência, essa provocação do furo, é onde inclusive a linguagem se desorganiza para dar conta do que a gente está vivendo nesse momento, por exemplo. Então é por isso que eu sempre faço esse chamado não ao tema, mas o chamado da linguagem, porque eu sinto que é na experiência formal que a gente encontra o furo, né? Esse espaço onde isso, né, que a gente, nossa necessidade de dar sentido para as coisas, a gente consegue fazer morar junto ali um campo de tensão, um campo de abertura, né? Alguma coisa por aí, assim. E eu vi que a gente pulou uma pergunta do pessoal do Facebook, que é a questão se é mais uma experiência ou se é mais as referências. Eu acho que é um cruzamento muito forte, assim. A experiência ela é muito mais determinante, porque esses dispositivos, esses processos, né, e a maneira como esses materiais vão sendo mexidos, modulados, retramados, né, acho que é muito determinante, assim. Mas essa relação com as referências, eu digo sobretudo com a teoria, assim, mais do que a referência com artistas, né? Os artistas são sempre essa experiência do assombro, de você ver uma obra que faz isso que eu estou tentando descrever e que não cabe nas minhas palavras. Eu falo assim, puta merda. O que é isso, né? Eu não vou conseguir tornar essa obra uma paráfrase. Eu não vou conseguir fazer essa transposição, porque essa peça fala sobre isso, sobre aquilo. Não dá conta. É diante daquela experiência, daquela organização que alguma coisa né, que vai te atravessar, né? Então é um pouco do que eu estou querendo dizer. Mas as referências teóricas, cada vez mais, elas são uma experiência de atravessamento, que elas deixam muita consequência nos processos artísticos, né? Muita, assim, muita. A ponto de virar dramaturgia e a ponto de virar os provocadores para os dispositivos do processo, né? Então o fato, sei lá, no Stabat, toda a ideia de fazer dessa imersão na pornografia, ela nasce de coisas que são muito conceituais, que são muito teóricas, assim. E aí eu preciso responder, por exemplo, a ideia da parresia, por exemplo, a ideia da profanação. Só que aí eu preciso responder a isso com um dispositivo que é cênico, com um lugar que é da ordem do sensível, com um lugar que é da ordem da experiência. Eu não vou responder parafraseando o teórico que disse isso muito melhor do que eu. Eu não vou responder parafraseando o Agamben ou o Foucault que falaram da parresia e da profanação. Eu vou responder do ponto de vista do artista e do corpo que sou eu. Como é que esses conceitos me atravessam e deixam
e geram novos problemas, não respostas, mas geram novos problemas, né? Maravilha. A Lisiane faz a seguinte pergunta. Parabéns, Jana. Acompanho sua pesquisa há algum tempo e estou desenvolvendo um trabalho autoficcional que traz memórias e relatos de minha avó materna como material bruto. Queria que você falasse um pouco mais de como foi essa questão dos limites éticos para você. Se você pediu permissões, você criou primeiro e depois delimitou? Você teve que excluir algo devido às questões éticas? Queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre a tua criação e as pessoas envolvidas. Nossa, isso é muito delicado mesmo, assim. Eu acho que não é à toa que os documentaristas trazem isso como o ponto que define, só talvez, que defina o documentário do filme ficcional. Porque, de fato, há um problema e há um compromisso, a captura que você faz do outro, da voz do outro, né, numa experiência, né, dessa natureza, assim. Agora, eu acho que todas essas obras que transitam nesse campo do real, se a gente pensar o cinema documental, elas incorrem nesse risco, porque é ali um enquadramento violento também, né? Agora, para mim, a chave, o que vira para mim esse ponto da relação com o outro, ele vai continuar sendo arriscado, e você tem que fazer escolhas, e para mim não tem uma fórmula, acho que cada um vai ter que fazer a sua escolha, tem a ver com uma discussão que o Salles, o João Moreira Salles, que pensa muito a história do documentário, né? Ele vai falar que quando o documentário ele sai de uma posição de eu falo sobre o outro, uma posição de um sujeito consciente, né? Ali que traz o outro como objeto do seu olhar, então, e passa a falar desse encontro. Eu não falo mais sobre o outro, eu falo sobre o encontro com esse outro para um terceiro que é o espectador. Quando você considera essa tríade, e é a tríade desse jogo entre você e nesse encontro, você está implicado de verdade, eu acho que aí uma chave muda. Porque você não está só colocando o outro como objeto do seu olhar, você está falando do embate, do encontro conflituoso ou não, amoroso ou não, dessas singularidades. E aí, quando você se implica eticamente, você também está se colocando nesse material, eu acho que é o passo possível para que a gente não caia de antemão numa espécie de cartilha. Isso pode, isso não pode. A gente tem muitas obras na história, muitas que foram feitas a partir de um gesto de violência, de um gesto de roubar histórias dos outros, revelar coisas que para outras pessoas poderiam ser completamente... Tem história assim, na literatura você às vezes espera 50 anos da morte do autor para publicar certas coisas, né? Você vai criando às vezes... Né, você tem outras experiências de obras que tiveram que sair de cartaz, que foram processadas, né? A gente tem muitos casos, né, desse embate com o real quando uma vida é enquadrada. A gente que no momento topa, depois muda de ideia e não quer mais estar ali. Eu não sou da opinião que a gente estabeleça uma regra a priori. Eu sou da opinião que o artista se implique. Que ele não torne ninguém objeto do seu olhar, de um olhar que tá confortável, né, distanciado. Eu acho que, no mínimo, a mesma medida de risco para todos ali tem que existir. Esse é um ponto. Outros pontos são escolhas que você vai fazendo durante o processo que são muito delicadas. Eu, por exemplo, só consegui estrear o Conversas com Meu Pai depois que ele morreu, alguns anos depois que ele morreu. Eu não sei como teria sido essa formulação de espetáculo com a possibilidade de que ele estivesse na plateia. Então, eu falo disso no espetáculo, inclusive, esse lugar também que é muito desconfortável dessas experiências, que você está, às vezes, no fluxo da vida e você está registrando e produzindo uma obra sobre ela, né? Eu falo isso, eu sabia que eu estava fazendo isso, eu estava indo lá tirar imagens dele, e ele não sabia do que se tratava. Mesmo quando eu dizia, pai, eu estou fazendo um processo artístico, ele não tem dimensão do que isso pode resultar como produção de discurso. Então, eu sei que há uma violência minha sobre ele, no sentido de que eu capto essa história, é uma escolha, é uma versão minha, que não é a versão das minhas irmãs, por exemplo. Então, é muito delicado, né? A presença da minha mãe em cena no Stabat, ela é muito delicada, né? Eu acho que o lugar de mais parresia, de mais risco, não é o ator pornô, não é ter feito a cena, não é nada disso, é a relação com a minha mãe ali, né? A fragilidade, porque justamente o tecido que se trama ali, a trama discursiva que se coloca, ela não é simples. Eu não estou ali num
num elogio do materno, né, numa trajetória de superação, onde todo mundo vai unir as mãos e falar, que bom que fizemos isso juntos. Tem coisas ali que você fala, do que é que se trata exatamente? O quanto ela tem consciência ou não? O quanto ela domina essas ferramentas ou não? Então, é uma zona super, super, que foi sendo tateada, isso é colocado na peça, né? Até o momento que eu sempre achei que minha mãe fosse sair do processo, fosse abandonar o espetáculo, fosse abandonar a temporada, né? Por que ela, às vezes, não quer ficar num debate quase da peça? Porque ela não se interessa. E por que ela não se interessa? E por que ela se interessou em fazer? Né? Quando eu deixei de querer responder as respostas dela, deixei de dar os meus motivos para ela, para fazer uma peça, para sair, para ficar, talvez eu tenha encontrado uma zona ética com ela, mas que essa zona ética não está posta para as outras pessoas que compartilham e assistem o espetáculo. Né? Então, eu acho que é desse conflito que se trata. E a cada projeto e cada artista vai ter que se posicionar, correndo o risco, inclusive, de ser julgado. Né? O Spalding Gray, que eu citei, ele foi muito julgado pela peça, porque eles punham um áudio de um médico que não autorizou, e um áudio da avó que não autorizou a exibição do áudio, e ele colocou no espetáculo. Ele foi muito questionado por isso. Né? O Sérgio Blanco, né, tem uma discussão ética ali muito profunda, de um depoimento de uma história que não foi autorizada, segundo ele, a estar no espetáculo. Então, é dessa treta que se trata, né? Exatamente. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui da Caroline. Jana, se ainda der tempo, eu queria saber melhor como se dá para você esse movimento de contaminação entre a teoria da pesquisa acadêmica para a criação artística e vice-versa. Eu vejo isso muito misturado e incorporado nos seus trabalhos e queria saber melhor como são para você esses procedimentos e se você acabou nesse percurso criando uma metodologia própria. É muito misturado mesmo, assim, foi ficando cada vez mais, porque, na verdade, eu sempre gostei de teoria, antes desse momento acadêmico, assim, sempre... O 19, por exemplo, que é a minha companhia, a gente nunca, por muitos anos, a gente não partiu de uma peça de teatro, de um texto, a gente partia de história, de filosofia, de artigos, né, o que dá origem à histeria é um artigo chamado Psiquiatria e Feminilidade, então eram as discussões na história e na psicanálise que deram os maiores, que engendrou ali um movimento de criação, não foi partir de uma peça de teatro. Então eu sinto que isso também é um lugar de formação, né? O grupo, como meu lugar de formação, me trouxe uma relação muito forte com a história, né? E com as teorias, a partir das quais a gente vai trazendo, puxando fios ficcionais possíveis, né? Mas lá no 19, como vocês, quem conhece o trabalho, ele deriva para a ficção. A cara, né, a forma que o trabalho toma, ele é de um tratamento ficcional, né? Não tem a perspectiva do documental, não tem esse pacto de real que está implicado, né? E eu fui pegando essa minha tangente aí, que tinha a ver com a minha faculdade, que foi a letras, né? A minha relação com, né? Eu fui casada com um filósofo, né? Que essa relação da filosofia sempre foi muito forte. E a psicanálise, que é uma referência para mim muito forte mesmo, que é o que eu mais goste de ler, assim, não só, mas tem, nossa, enfim, tem um monte de coisa, mas eu tô numa fase muito forte com a Kristeva, com a Melanie Klein, né, por conta da pesquisa sobre o feminino objeto, sobre, né, que foi da Stabat, né, mas são coisas, né, o artigo Stabat Mater da Kristeva, que é o artigo que dá nome ao espetáculo, foi um furo, foi isso, você lê aquilo e fala assim, puta merda, aqui tem um negócio que de repente né, te captura, assim, te deixa hipnotizado por uma ideia, por um movimento, e aí te coloca em movimento. Então, essa relação com a teoria geralmente tem a ver com essa fertilidade. Coisas que eu leio e que me deixam... Ó, agora tudo bem que eu vou desenquadrar, mas então se liguem nessa parede. Olha isso aqui. Isso aqui é a minha relação... minha relação com a teoria. Quebrei tudo aqui. Eu fico fritando, e tudo isso aqui, que é às vezes um conceito de um ser humano, na flechinha seguinte é um dispositivo de ser, né? Um dispositivo de processo, é uma imagem, e aí tem, né, isso conecta com filme, conecta com já falando sobre metodologia aqui, conecta com uma foto que eu vi, conecta, né? E tudo isso, mas sempre a coisa se coloca em movimento de novo pelos dispositivos do processo, né? Pelas zonas do não saber, assim. Então, meio a metodologia é um pouco essa. Aquilo que eu quero saber,
e eu vou lá saber, eu vou estudar, eu vou pesquisar, não sei lá, e como é que eu vou construir o espaço do não saber nessa história toda, assim. Então, meio que aí tem sido um pouco o trânsito entre uma coisa e outra. E me veio uma frase agora, que é uma frase eu acho que é o Deleuze citando Proust, ele fala, a inteligência vem depois. E é muito maravilhoso, porque isso também tá num texto da Sueli Ronick, que ela fala da escrita das marcas, fala a inteligência vem depois, no sentido que a primeira coisa é você se deixar ser atravessado pelo que ela chama de violência das marcas. Então, para mim, sempre, quando eu falei aquilo de que eu nunca quero fazer uma peça sobre a minha vida, quando isso acontece é porque eu não consigo não fazer, é porque é dessa ordem, né, da violência das marcas, né, e elas começam a produzir necessidade de um novo corpo. Né? Quando realmente você está atravessado pela violência de uma marca, elas exigem um novo corpo, elas exigem um novo eu para responder a essa violência. Assim. E aí o movimento começa. Então, é um pouco... E a teoria, ela tem que vir depois, nesse sentido, né? De uma solução. Eu acho que a primeira coisa é o movimento das marcas. E aí ela começa a enganchar em obras, em conceitos, em coisas que vão trabalhar por esse novo corpo que precisa nascer a partir dessa desestruturação. Quem vai falar? Colocaram a Jean Comolli aqui. Tem. Sim. Então, daí, vamos lá. A Nathalie pergunta, olá, o documental não seria um campo maior que aborda diferentes maneiras de se fazer, sendo o autobiográfico uma dessas possibilidades documentais? E já vou completar com uma outra aqui, que é do Ronaldo. Jana, independente de documental autobiográfico, não terá sempre uma contaminação do ficcional. Acho que de alguma maneira... Depende do que você chama de ficcional. Depende do que você está tramando como ficcional, né? Essa discussão também ela é muito... Se o ficcional é esse traço de elaboração, por exemplo, essa discussão da autoficção, tem um cara chamado Paul Deman, lá nos anos 70, ele lança o termo autoficção. É um termo que foi cunhado ali para falar sempre da escrita, como da literatura, é sempre um ato estetizado e ficcional. São as palavras que ele usa. Sempre que você for organizar num papel, escrever, né, é um ato estetizado ficcional. Porque você não tem acesso ao vivido diretamente que não por essa máscara. Essa máscara que é escrita, essa máscara que é uma peça de teatro, essa máscara que é uma escolha fotográfica. Então, olha o que a gente está falando, né? Se a gente está falando de elaboração de retórica, no sentido dos elementos de retórica que você manipula para dar a ver um conteúdo, um tema, um assunto, seja ele biográfico ou não, a gente está falando de uma ficção nesse sentido. Mas o Paul Ricoeur é um cara da história, da literatura, que foi bem importante no livro, né? Porque ele ajudou muito a sair desse impasse, porque ele fala, tá, ficção em que termos? Aí ele vai lá no Aristóteles, vai construir a ideia de ficção para dizer que não é o mesmo procedimento, porque ele fala do reconhecimento, há o eis-me aqui, há o testemunho, há um vínculo, ele fala de um vínculo fiduciário, onde há um tipo de atestação sobre a vida, e que aí ele vai puxar a Hannah Arendt, vai puxar muita coisa, gente. Há a vida, a gente está aqui mergulhado em alguma coisa que a gente chama de vida e que a gente tenta desesperadamente encontrar um ponto de comunicação com o mundo. Se a gente entra num cinismo muito louco de que não há vida, a gente vai botar toda essa discussão, por exemplo, do lugar de fala na lata do lixo, porque ou há atravessamento ou não há atravessamento. Né? Então, a questão é, há atravessamento, há experiência, e há uma impossibilidade de acessar isso diretamente. A gente acessa pela linguagem. Então, é dessa tensão que se trata. Para mim, eu não sou nem do elogio da ficção, nem do é ficção, não é ficção, mas ou a gente lida com essa tensão, com essa... Quando eu falo essa ficção, para mim, a melhor ideia que eu consegui formular para mim mesma é a ficção que eu posso. Quando a gente está no campo dessa tentativa de uma autorrepresentação, de uma autoescritura, não é simplesmente a ficção que eu quero, é a ficção que eu posso, né? Que se produz como sintoma, como tentativa, como algo que as ferramentas que estão agora, né? Isso é uma ideia de memória que é do Bergson, que é do Freud. A memória não é uma gavetinha que você vai lá e abre e pega. A memória é alguma coisa que acontece agora, a partir dos elementos de imaginário que estão à disposição agora, que convocam o passado, que criam o passado, que chamam o passado, a partir das ferramentas de agora. O Freud já falava isso, que a gente cria como uma memória como ficção. A gente substitui, a gente edita, a gente corta, a gente troca
o insignificante pelo significante, o significante pelo insignificante, né? São mecanismos profundos que a gente faz inconscientemente, ou no sentido de o que a gente pode. Então, muitas experiências que eu vejo, né, estão nessa zona mais pura, né, no sentido que se colocam como uma autorrepresentação, agora você tem todas as experiências híbridas que são muito férteis. Usar de ficções estrito senso. Então, por exemplo, eu vou usar do Hamlet, da Ofélia, para produzir um exercício autoficcional. Eu vou usar sei lá, tem um monte de obras na literatura que brincam, né? A Angélica Liddell, várias obras dela em algum momento também usavam o Ricardo III, da Emily Dickinson, para criar uma face ficcional e atritar o autobiográfico, né? Mas então acho que é entender que a ficção pode ser um heterorretrato muito poderoso. Falar, né, buscar o eu no outro, buscar o eu na ficção, pode ser muito poderoso. Mas acho que às vezes a gente reduz, né? É sempre ficção, como, por exemplo, eu não me sinto fazendo nem o Stabat Mater, eu não consigo me colocar dentro da lógica de uma personagem. Eu não consigo me ver dentro da lógica de uma ficção. É uma outra operação. É essa operação do que eu posso. Tanto que o Conversas com meu pai, ele se modifica completamente no Stabat Mater 7 anos depois. Porque a ficção que eu podia produzir naquele momento sobre conversas era que eu podia, era o que estava à mão, a partir da vida que eu tinha até ali. Agora eu estou produzindo uma outra ficção a partir disso. E eu sei que ela é temporária, eu sei que ela é provisória, eu sei que em 10 anos, com a mulher que eu ainda vou me tornar, provavelmente eu vou ressignificar tudo isso, né? Mas é a ficção que eu posso. Eu não fiz ali, não tem nenhum tipo de jogo no sentido de contar assim, introduzir fatos, criar personagens. Eu quero me contar mais assim ou mais assado, eu quero mostrar a minha mãe mais nessa perspectiva, né? São outros atritos, né? Talvez no meu caso, muito mais com as mitologias dessa mãe, dessa filha, com essa mítica em torno dessa mãe. Aí sim, essa mítica bate direto na persona mãe que está colocada ali, na mãe real, a Amália, que está colocada ali. Aí acho que tem esses jogos de procurar no biográfico mítico. Acho que esse é muito mais o lugar onde eu estou tentando produzir heterorretratos, né? Essas provocações para a minha ideia de eu, para a minha própria autoimagem. Assim. A pergunta do Rodrigo. Jana, você acredita que é possível falarmos em saturação do real, principalmente ocasionado pela virtualidade dos corpos e das realidades? A representação do real precisará se reestruturar, se implodir, se desintegrar, ser outra? Ou há uma visibilidade de subjetividades causadas por esses meios digitais e esse teatro do real alcançará outras inquietações e proposições éticas e artísticas? Eu acho que na sua formulação você mesmo responde, no sentido de que você já traz o problema e traz o movimento dentro do problema, né? Eu concordo totalmente com você de que existe um inflacionamento, de que existe uma saturação, o efeito de real. Todo mundo já entendeu como produzir um efeito de real, né? O que é o efeito de real? Que, inclusive, muitos filmes, sei lá, vão brincar, porque a gente já entendeu, sei lá, uma câmera de segurança, um efeito zoom, um efeito... fazer um espetáculo com uma calça jeans e uma camiseta. A gente pode brincar com a sensação de real, né? Esse Big Brother todo cruzado, né? Que rola. A gente está muito consciente, autoconsciente sobre a nossa imagem, né? A gente está o tempo inteiro produzindo essas ficções nas nossas plataformas de interação. A gente já se relaciona com o mundo e nesse contexto a gente está se relacionando muito com o mundo a partir desses avatares que a gente vai criando, né? E individuais, porque a ideia do grupo começa a ficar muito complicada quando a gente só consegue se relacionar de um para um, né? Eu sou um na minha casa, um na sua, e a gente é esse vetor, assim, né? Como é que a gente consegue estar junto no mesmo espaço para criar uma imagem de coletividade, uma imagem de grupo? A gente consegue fazer um ato juntos, um ato na rua juntos agora, para criar uma imagem de revolta juntos, uma imagem de povo junto, para criar uma imagem de coro, né? Isso é muito, muito maluco, assim. Então, a gente tem um problema, e acho que é um problema interessante para as artes, que acho que a arte tem que lidar com bons problemas, que é esse inflacionamento do real, que é isso, né? A gente agora está só se vendo, se falando por uma espécie de invasão na intimidade dos outros, né? O que são essas janelas individualistas, solipsistas, narcísicas, de um alimento do eu desenfreado, né? Que é algo de uma vertigem, tem um livro chamado da Sibila, que ela fala, esqueci o nome do livro, o show do eu,
muito interessante para quem se interessa sobre isso. E ela vai falar do fenômeno da extimidade. A gente não está... Eu acho que é mais complexo, na verdade, mas ela faz essa distinção de uma intimidade, que era o edifício do século XIX, então você tem esses romances, tipo, né, você vai ter, sei lá, Virginia Woolf, né, romances onde você vai vasculhar um eu íntimo em oposição a essa esfera pública que é massacrante, né, que não... E aí você tem um mergulho numa espécie de ideia de uma interioridade complexa, profunda, né, então são muitos romances que vão se produzir na ideia de uma interioridade complexa. E a Sibila vai falar que a gente tem agora o fenômeno da extimidade. Parece que nada mais se realiza no campo do íntimo se ele não tiver publicizado, se ele não tiver partilhado, se ele não acontecer também numa esfera que é para o outro. Eu concordo em partes com essa hipótese, porque eu acho que tudo cria uma zona de recalcado. Mesmo a intimidade, ela vai produzir um território de intimidade que vai ter tanto ou mais conflito, justamente porque é muito esquizofrênica a nossa produção de intimidade, ela é muito legitimante, ela nos dá contorno, ela nos dá um eu, ela nos garante coisas, né? Então a gente está numa era assim que essa confirmação do eu, essa validação do eu a partir dessas escolhas muito, muito precisas, né? Que vai da hora que você faz um post, se você é um pouco mais espertinho, se seu estilo é um pouco mais porque tudo tem lugar, tudo tem lugar. O perfil da fracassada, o perfil da engraçada, o perfil da... Né, a gente vai conseguir ir se legitimando como um eu nesses lugares. Então, eu acho que é um bom problema. Basicamente, eu acho que é um bom problema para um artista que se queira pensar no furo. Não dá para negar, não vai dar para fugir, não vai dar para... Tudo bem, a gente pode criar muitas outras experiências, né, que burlem, né? Mas eu acho que vai continuar sendo um problema do nosso campo de relação. Né, do nosso campo de relação, a tecnologia, o real, esse trânsito do real ficcionalizado, né, melodramatizado, né, e as ficções precisando desse apelo às vezes quase, né, o fetiche do real, né, o Evaldo Locarzel, que é um documentarista, escreveu várias coisas sobre isso. Ele tem uma puta crítica, ele que é um documentarista que fala essa sofreguidão pelo real, esse desespero quando uma coisa se apresenta como real e de repente isso parece sanar todos os nossos males estéticos, nossa crise de sentido, né? A vida se apresenta ali pronta, com um sentido exemplar para ser compartilhado, né? Então, acho que sofremos disso mesmo, assim. Eu acho que é essa pergunta do onde fura, né? Onde cria margem, onde cria problema dentro desse lugar que vai nos trazer. E acho que é bem o que você colocou na sua própria pergunta, né? Colocar em movimento, vai ter que colocar em movimento tudo isso, assim. Maravilha, Jana. O Alonso faz um comentário aqui. A Carol Bianchi faz essa mixagem também, né? Que você estava falando um pouco atrás. A Carol, ela tem, acho que ela traz, se a gente pensa no Lobo, por exemplo, ela está muito nessa experiência do real do corpo, né? Ela está buscando esse lugar do mítico, né? De uma simbologia também, de uma arquitetura do quadro, de uma plasticidade muito forte, né? Muito pictural também, com esse furo do corpo. Acho que ela está buscando esse real do corpo ali, de algum jeito, real do tempo, real do encontro com o espectador, né? Muito mais do que num lugar, né, que a gente entenda como esse biográfico, né? Já no último trabalho dela, acho que ela fez alguns voos diferentes nesse sentido, né? Tem uma presença ali que se organiza, né, em torno de uma fala sobre si, mas se perde nessa vertigem de imagens, né? Acho que a Carol está muito mais nesse heterorretrato, nessa relação do corpo, né, do corpo e da presença, do que numa perspectiva... Acho que ela está implicada como performer. Acho que é uma perspectiva de performer muito, muito forte, assim, né? Tem uma persona, a Carol, que se coloca ali diretamente. Ela está aqui com a gente também, tá? Mentira! Ela poderia falar do seu próprio trabalho. Ai, Carolina. Tá aqui, lindíssima, aliás, e vai estar com a gente num futuro muito breve também. Ai, por favor. Acho que a gente precisa, então, Janinha, ir para a última pergunta, que tem a ver com o seu mais recente trabalho. O Carlos pergunta assim, você podia contar um pouquinho para a gente como é que foi o processo de adaptação para o campo virtual da peça do Marra, que você está dirigindo e que está em cartaz? Uhum. Nossa, gente, uma loucura, né? Nem sei ainda. Mas foi...
Acho que é para a gente pensar também, acho que é uma provocação para mim, para todo mundo que esteve envolvido, assim, a gente poderia ter abortado a missão ali em algum momento, mas ao contrário, foi muito louco, porque a gente estava em processo antes, já uns 3 meses antes de entrar no isolamento, e lá já no presencial o processo passou por viradas muito grandes, né? De fato existia essa peça do Chão, que foi escrita pelo Mahat, e que já nessa fase ainda presencial, ela foi abortada completamente, né? Foi uma crise total, assim. E a gente fez várias tentativas e depois, quando entrou a pandemia, a gente parou tudo e ficou quieto um tempo com o processo. Eu não tinha nenhuma obrigação de fazer essa peça, nenhuma obrigação nesse momento, assim, né? Foi realmente de... E aí, com o tempo, a gente começou a conversar de novo, eu e o Mahat. Ele me contou que estava fazendo terapia com a Maria Rita Kel, que a Maria Rita Kel era uma convidada provocadora do processo para falar sobre as questões teóricas. No contexto da pandemia, ele começou a fazer análise com ela. E a gente começou a conversar muito sobre esse novo quadro para o íntimo, né? Para coisas que estavam emergindo lá no processo dele e que não estavam encontrando uma espécie de anteparo ali para vir para o mundo. E, de repente, esse novo contexto do isolamento, esse trânsito do público e do privado, a morte, né? A morte como um atravessamento, que é um ser querido um ente querido que se vai, e a morte, né, que está aí pairando sobre nós, assim, de repente vários pontos começaram a se juntar, e a gente começou a pensar pelo Zoom, começou a se encontrar, começou a brincar como seria essa dramaturgia, uma primeira experiência que é essa dramaturgia de uma terapia, porque todo mundo está fazendo, né? Tendo que fazer sua terapia online, fazer sua yoga online, fazer sua treta de casal à distância online. Então, estamos tentando, né, botar o que sempre foi presencial aqui na tela. Então, partiu um pouco daí. E aí, com as questões do Mahat, é um trabalho muito autoral, que é um pouco a maneira como eu me coloco em relação a essas criações, assim. Eu não tenho nem vontade dessa perspectiva de para mim é uma troca, assim, e era o que ele estava precisando que viesse ao mundo, assim, e foi muito partilhado e descoberto pouco a pouco. Todo mundo que foi chegando, a Gabi Brits no vídeo, a Marisa Bentivegna da Luz, a gente teve uma junção, assim, de equipe muito tranquila, que foi brincando, assim, foi, acho que um dos processos mais leves, brincando no sentido de testando, de quebrando a cabeça, saindo do Zoom, entrando no Zoom, vendo... A peça foi virando um filme, uma live editada ao vivo, né? Porque a gente tem o Ricardo, que edita a peça em tempo real na casa dele, enquanto o Mahat faz uma peça inteira, ele, a mulher dele, que é assistente de direção também, criadora do trabalho, a Gisele, e as 2 filhas na casa. E a terceira filha, quando ela tá lá. Não tem mais ninguém. E ele tá ali com dois celulares e na mesa de edição do Ricardo, ele tá cortando tudo. Material pré-gravado, material na hora, sobrepondo cor, sobrepondo áudio, assim. Então, a gente foi experimentando essa traquitanagem, assim, mas sem perder, e acho que isso é muito mérito do Mahat, a conexão dele com os materiais, com o que ele precisava e queria compartilhar, que a dor de não poder estar fazendo teatro e a vontade de criar alguma relação de presença, né? Foi um pouco por aí que a gente foi investigando, mas foi bem empírico, foi, tipo, metendo a mão na massa ali, entendendo que porra é essa que a gente está fazendo aqui, né? E eu falo muito com a mão, vocês viram minha mão mexendo o tempo inteiro aqui na tela. Mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Aqui só comentando então, o espetáculo A Peça está em cartaz isso. De quinta a domingo. Isso. Fala, Jana, fala o serviço. Eu mesma acho que é quinta domingo às 21h. Eu não consigo colocar agora aqui o link. Pelo canal, mas no meu perfil, isso, ou no canal Corpo Rastreado, você tá lá, o vídeo fica online minutos antes de começar. É uma exibição aberta geral, não precisa se inscrever para nada. Ou nos meus canais aqui também, @Janaína.Leite, eu vou colocando a divulgação. Acho que é legal, tem muitas experiências sendo feitas nesse sentido, né, desse hibridismo. Acho que é uma experiência, é um começo, é uma tentativa de usar dessa plataforma. Alguém me disse uma coisa legal, né? Que provocações que o teatro pode fazer a essas plataformas, né? Como é o teatro devolvendo perguntas de relação, de presença, de contato, de afeto com esse mundo da tecnologia. Isso, e cara, queria falar, eu vou divulgar uma oficina, momento, fechou? Eu vou
vou começar uma oficina em julho, são 4 encontros. Eu vou pedir, a gente tem acho que um mailing do pessoal, não tem, cara, que depois a gente pode mandar. Sim, a gente manda para todo mundo as informações detalhadas, o conteúdo, a programação, a contribuição, a inscrição, tudo certinho. Todo mundo. Mas só em linhas gerais, eu estou chamando de dramaturgias híbridas e performativas, tem muito a ver com essa relação entre esse se perguntar, né, sobre não tratar o documento como uma coisa estanque, que está ali, né, um índice da vida, nos pés de prova, mas como é que a gente coloca o documento em movimento, como é que ele começa a abrir seus significados, né, e não fechar, enfim, vou trazer um pouco esse repertório que eu passei brevemente aqui, aprofundado, em 4 encontros, para artistas em geral, interessados também, porque acho que tem discussões aqui que atravessam, né, lugares que são mais filosóficos mesmo, tem a ver com a ideia da representação, com a ideia do que é a vida, do que é o campo de partilha, do que é um campo ético, né? Acho que coisas que podem... E vou adorar trocar com vocês, porque já é muito bom encontrar pessoas, mesmo que assim. Virtualmente. E hoje nem minhas gatas vieram me ver, geralmente elas vêm me ver na apresentação, hoje elas nem elas vieram. Acho que é isso, cara. Quer colocar mais alguma coisa? Não, se você quiser já ir encerrando, e depois de você eu faço o encerramento final. Não, então vamos. Então vamos não, mentira, tô brincando. O pessoal não aguenta mais, fica 10 horas. Não quero assim. Mas escrevam, gente, depois fiquem em contato, Instagram, Facebook, a gente vai... talvez eu tenha vontade de pensar um próximo encontro desses maior, já por uns outros temas que estão rolando aqui. Enfim, a gente vai encontrando maneiras de trocar figurinha. E a oficina vai ser bem legal para quem quiser aprofundar mais. Eu estou bem afim também de poder encontrar gente que não é só de gente de São Paulo, né? Porque isso aqui, bem ou mal, consegue trazer outras... Vai ter umas coisas de bolsa, vai ter umas cotas de valores lá também. Depois vocês deem uma olhada no e-mail para quem quiser saber mais. E obrigada pela presença, fiquei muito feliz quando eu soube que ia ter um monte de gente. Eu falei, cara, nossa, será? A pessoa não aguenta mais live, não aguenta mais, tem coisa o tempo inteiro acontecendo, né? Mas, enfim, fiquei super feliz de abrir a minha sala para vocês aqui nessas 2 horinhas. Espero que tenha ajudado de algum jeito. Obrigada, Flávio, que está aí na função. Carla, pelo convite. Vida longa ao projeto. E para todos nós, todas nós. Maravilha. Bom, Jana, super obrigada. Como eu falei, todos vocês devem receber informações sobre essa oficina que a gente está lançando. Gostaria de fazer o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais também, claro que além da Jana, Metropolitana Gestão Cultural, Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube também, Metropolitana Gestão Cultural. Vou falar muito rapidamente do que a gente tem de programação aqui pela frente, por esses próximos meses. Esse é um projeto que nasceu, em tese, o semestre inteiro ele vai acontecer, dependendo de como a coisa for, a gente segue para o ano que vem, mas a ideia é sempre trazer artistas, a princípio mulheres, que têm um olhar muito interessante sobre o mundo que a gente vive e uma maneira de agir artisticamente, politicamente, socialmente, que eu acho que contribui, que primeiro eu me identifico e que acho que muita gente acaba se identificando também. Então, a gente vai ter aí mais para frente o coletivo chileno que se chama Las Teses, não sei se vocês ouviram falar, daquela performance O Violador em Seu Caminho. A gente vai fazer um workshop com elas. A gente tem a Carol Bianchi, que também vai estar com a gente tem a Dione Carlos, que também vai estar com a gente, da dramaturga, e a Silvinha Gomes. Essas são as 4 primeiras que vêm por aí. Então, se vocês puderem acompanhar a gente no Face, no Insta e no YouTube, com certeza vocês vão saber maiores informações da programação. Olha, Jana? Falei dela, Flavinho, apareceu. que lindo. Flavinho Barolo, maravilhoso, arrasando aí com a gente no live streaming da Casa da Zica. Cadê o Flavinho? Não tá por aí. Nossa, tem muita gente conhecida, gente, agora que eu vi. Que maravilha. Tem, então. E, gente, a vocês todos que tiveram aí, super Carol, Léo, Rodrigo, tem muita gente conhecida. Luísa. Obrigada pela presença. Delícia. Obrigada. Então é isso, nos vemos. Beleza. Muito obrigada. Demais, gente. Nos falamos em breve. Olha, muita gente. Fiquem bem aí, força para todo mundo. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Vamos encerrar. Tchau.